Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Agricultura e Mar. Hoje temos em audição o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, a propósito de um requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fez sobre o processo da Casa do Douro. Já lá irei, relativamente à grelha. Queria apenas pedir aos senhores deputados, no início desta ordem de trabalhos, que tivéssemos aqui um pequeno parênteses que abrirei e fecharei de imediato relativamente ao seguinte. Nós temos pendentes, em resultado de várias audiências que temos tido nos últimos tempos, um conjunto significativo de requerimentos para serem endereçados ao Governo a propósito de matérias que foram suscitadas aqui por alguns dos nossos convidados. O procedimento, com as alterações que foram feitas, sobretudo do ponto de vista informático, no acesso ao sistema, nós temos que utilizar os nossos cartões por causa das assinaturas digitais. Nós conseguimos obviar isso, dando aos serviços da Comissão a possibilidade de entrar no sistema com um cartão próprio para utilizar as nossas assinaturas. Em todo o caso, a mesa e eu em particular preciso da autorização de cada um dos senhores deputados para podermos fazer este procedimento. Assim sendo, aquilo que sugeri ao Dr. Joaquim Ruas foi que fizéssemos o texto para os requerimentos. O texto é o mais enxuto possível, de acordo com aquilo que também tinha sido estabelecido na Comissão. Versa normalmente sobre a entidade que nós ouvimos, que esteve aqui em audiência, e junta em anexo os documentos que tenham sido deixados na mesa da Comissão para distribuição de todos os senhores deputados. E, portanto, para esse efeito, os senhores deputados vão poder verificar o texto de cada um dos requerimentos que aqui temos e têm em anexo a folha na qual os senhores deputados, ao assinarem, dão autorização para que o requerimento possa ser colocado em marcha junto dos serviços da Comissão. Darei já de seguida o conjunto dos requerimentos ao Dr. Joaquim Ruas para podermos pô-los a circular por todos os senhores deputados, dando essa autorização ou não, evidentemente, e podemos recolher este conjunto de assinaturas entre hoje e amanhã para colocarmos em marcha estas iniciativas, até porque algumas delas também já têm alguma antiguidade. Senhores deputados, queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado José Diogo de Albuquerque, dando-lhe também parabéns pelo recente nascimento da sua filha. Ainda não tinha estado em comissão desde essa altura. Espero que não tenha interrompido a sua licença de paternidade para estar aqui. Em todo caso, dar-lhe as boas-vindas em nome da Comissão. Conhece já o conteúdo do requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou. As regras que foram consensualizadas para a grelha de hoje dão 6 minutos na primeira intervenção ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para poder intervir, 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares que intervirão de seguida. Em cada uma destas intervenções haverá resposta direta por parte do Sr. Secretário de Estado, dispondo de igual tempo para poder responder. Consensualizamos ainda uma segunda ronda com 3 minutos a cada grupo parlamentar. A ideia dos grupos parlamentares era de que o Sr. Secretário de Estado respondesse diretamente a cada uma das perguntas. O Sr. Secretário de Estado dir-nos-á se quer responder assim, se eventualmente propõe responder, por exemplo, em conjunto, e aí teríamos que consensualizar também com os grupos parlamentares. E, finalmente, uma última ronda adicional, caso seja necessário, com 1 minuto a cada grupo parlamentar. Foram estas as regras que foram estabelecidas na Comissão. O Sr. Secretário de Estado, no início da segunda ronda, dar-nos-á conta da sua preferência para o conjunto das respostas que quer dar. Senhores e senhores deputados, creio que estamos em condições para dar início à nossa reunião. Queria apenas deixar uma informação também para efeitos de data. Nós recebemos um pedido da Avidor para poder estar aqui hoje presente com uma delegação de 5 dirigentes, que saúdo. De acordo também com as regras do regimento da nossa Comissão, estas reuniões são abertas ao público. Não há, evidentemente, manifestação por parte do público e, em todo o caso, em nome da Comissão, também saudar a delegação que aqui se encontra da Avidor. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra, dispõe de 6 minutos para a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa, cumprimento as entidades que nos estão a ouvir. Sr. Secretário de Estado, para o PCP é cada vez mais claro, aliás, é já claríssimo que este é um processo que tem um objetivo. Se calhar foi. Como dizia, este é um processo que tem um objetivo político muito claro, um objetivo político que é contra os pequenos viticultores e a favor da comercialização, contra a paridade na representação entre o comércio e a produção e a favor do fim do benefício. E isto tudo com o apoio da CAP, representante dos grandes agricultores, que nunca teve expressão do Douro. Para nós, claramente, isto é uma encomenda. Sr. Secretário de Estado, precisávamos que nos esclarecesse relativamente ao processo que desembocou neste concurso. Os prazos que o Governo sempre disse, a última vez que foi dito foi na apreciação parlamentar pelo Sr. Secretário de Estado da Alimentação e Investigação, que a Casa do Douro não conseguia reunir os seus órgãos sociais. Ora, o Governo sempre disse isto, o Sr. Secretário de Estado também o disse, tendo consciência disso, define prazos para o desenvolvimento de um conjunto de processos, nomeadamente para a ratificação da atual direção a partir do Conselho Regional, processos que o Sr. Secretário de Estado, prazos que o Sr. Secretário de Estado classificou como ambiciosos, mas que seriam possíveis. Era fundamental, Sr. Secretário de Estado, confirmar, garantir aqui, explicar-nos como é que aqueles prazos eram possíveis decidir o Conselho Eleitoral, nomear a Comissão Eleitoral, porque não havia Comissão Eleitoral, a direção não tem poder para nomear, para eleger a Comissão Eleitoral, tem que ser o Conselho Regional, o Conselho Regional tinha as dificuldades em reunir, que o Governo tantas vezes referiu, para criar cadernos eleitorais que precisam do IVDP, que têm que ser refeitos cada vez que há eleições, para apresentar candidaturas, como é que neste prazo isto era possível? Não sendo possível, não sendo demonstrado que era possível, depreendemos que, desde o princípio, a opção do Governo era o processo de concurso e encontrar uma herdeira para a Casa do Douro a partir de um concurso. Este processo pode levar a um modelo em que se instale e em que apanha as funções da Casa do Douro uma entidade em que o comércio pode ser determinante. Este modelo pode levar a isto. E conhecemos já as entidades que são candidatas e esta possibilidade existe de uma entidade que tem relações próximas com o comércio, que pode ficar a representar 60% da produção no Conselho Interprofissional. Aliás, conhecemos uma das entidades que foi criada, cujo presidente, e que é candidata a representar 60% da produção, cujo presidente é também sócio e é dos corpos sociais da Associação de Empresas de Vinho do Porto, das casas comerciais. Aliás, uma parte dos representantes do comércio no Conselho Interprofissional são os seus colegas nos órgãos sociais da dita associação que representa o comércio. Eu julgo que o Ministério não fez alteração, não alterou a composição do Conselho Interprofissional, por isso continua a acreditar na questão da paridade e que a paridade é fundamental para o funcionamento, a paridade de representação entre comércio e produção. Contudo, o modelo que criou abre as portas para isto. Aproveito para dizer, Sr. Secretário de Estado, que o PCP tinha razão quando dizia que havia interesses a movimentar-se da região para deitar mão ao património remanescente da Casa do Douro. O Sr. Secretário de Estado não gostou muito daquilo que nós dissemos, mas confirma-se agora. Aliás, há um conjunto de dossiês que nos fizeram chegar, que eu julgo que o Sr. Secretário de Estado terá conhecimento deles, onde são claras as ligações entre a entidade, entre a Associação das Empresas de Vinho do Porto, a CAP e entidades que se estão a criar na região, ou entidades que se criaram na região para se poderem candidatar. Entendemos nós que é um escândalo, portanto, aquilo que está a passar. Mas foram publicadas notícias a dar conta de quais eram os critérios para entregar a Casa do Douro uma entidade um dia antes
de ter sido publicada a portaria. A portaria é publicada, a portaria acaba o concurso a 19 de dezembro e no dia 18 de dezembro há um jornal da região que fala naquilo que são os critérios para entregar. Aliás, curiosamente, a mesma notícia que dá conta da constituição de uma entidade que manifestava interesse em tomar conta daquele património. Explique-nos também, Sr. Secretário de Estado, o argumento que o Governo utilizou para fazer estas alterações, para extinguir a Casa do Douro, era a questão do pagamento da dívida. Está a decorrer o processo para a entrega daqueles bens e sobre a dívida o problema não está resolvido, não está saldado. Aliás, o que sabemos é que o Governo entrou com um processo de insolvência, não procurou negociar o acordo de ação com a Casa do Douro. Aliás, como não cumpriu um conjunto de protocolos que existiam de anteriores governos para resolver o problema da dívida, os protocolos assinados entre a direção da Casa do Douro e os governos nunca foram cumpridos porque os governos não lhe deram execução e agora continua a subsistir o problema da dívida. Aliás, gostávamos de saber qual é a avaliação jurídica que o Governo faz àquela resposta que a ACT dá à direção da Casa do Douro a dizer que não foi extinta a associação, o que foi extinto foi o seu caráter público. E por isso a associação deve continuar a manter os seus trabalhadores. E aliás, até perguntava-lhe qual era a avaliação jurídica que faz disto e perguntava outra coisa. Se tivermos em conta isto, aquela associação mantém-se. Deve manter os seus trabalhadores como deve manter o seu património. É uma associação privada. Com que direito é que o Governo pega no património de uma associação privada para entregar agora a outra associação? Está com ideias de expropriar a Casa do Douro e os seus sócios relativamente ao seu património? Qual é a intenção? E relativamente aos trabalhadores, para terminar, Sr. Presidente, o Governo não pode dizer que não tem responsabilidade e que a responsabilidade não é sua. O Governo determinou a extinção da sua entidade patronal. Não pode dizer aos trabalhadores que não têm responsabilidades. Como também não nos pode dizer, como respondeu ao PCP, a dizer que estava em contato com os trabalhadores. Os trabalhadores o têm escrito para o Ministério e não têm obtido qualquer resposta daquilo que escreve, nomeadamente os contactos que fazem por meio. Por isso, o Governo tem responsabilidades e tem que ter uma solução para aqueles trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado para responder, faz favor, dispõe de 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, desejar um bom ano e agradecer as felicidades que me desejaram, e já não estou em licença de paternidade e agradeço terem permitido fazer esta audição um pouco depois. Também queria agradecer ao PCP por fazer este requerimento, porque o ano passado estive cá em abril para fazer um ponto de situação da Casa do Douro. Depois disso tivemos as assembleias, ou melhor, as audições normais, em que falámos sempre da Casa do Douro, mas enfim, isto permite fazer um ponto de situação mais concentrado. Começar por dizer que o Sr. Deputado levantou, enfim, as duas questões que são as questões principais da Casa do Douro. A primeira, que tem que ver com a representatividade dos viticultores, ou melhor, a falta dela, e a segunda, as questões das dívidas e todos os problemas que a Casa do Douro tem tido. Dizer que, em preâmbulo, ir contra os pequenos agricultores e privilegiar o comércio. Isso é o que se faz mantendo e prolongando a situação que existe há 30 anos de não resolução da Casa do Douro. Porque uma Casa do Douro, apenas focando-se nas dívidas, nos problemas financeiros que tem, nos 160 milhões de euros de dívidas que tem ao Estado e a privados e as dívidas que tem aos trabalhadores, não consegue defender verdadeiramente os interesses dos viticultores, os problemas da vinha, os problemas de cadastro, os problemas de vitis, os problemas que tem em termos de pagamento. Todos esses problemas que têm que ser resolvidos em política pública ou de mercado, eles têm que ser resolvidos por uma organização que esteja focada nos problemas e não nos problemas financeiros. Dizer que a melhor forma é resolver o problema nas suas duas vertentes. A primeira, a questão da representatividade. E o que nós procurámos foi encontrar um novo figurino para que pudéssemos sair do problema do foco da dívida e começar a trabalhar nos problemas dos viticultores. Procurámos primeiro uma solução mudando o estatuto jurídico da Casa do Douro, estatuto de direito público, para estatuto de direito privado, porque são os viticultores que têm que poder ter a liberdade de escolher qual é o modo que querem de representação e qual é a organização que querem que os represente e a forma como o façam, e não pode ser uma ligação ao Estado para fazer isso. E segundo, procurámos que essa solução fosse feita mesmo pela própria Casa do Douro, mudando o seu estatuto de direito público para direito privado e fazendo eleições, coisa que já não fazia há 2 anos. Isso não foi feito, e não fazendo isso estamos neste momento em concurso, e neste momento estamos numa situação completamente diferente. E a verdade é que já existem 2 organizações e elas representam a volta de 70% dos viticultores. Portanto, o medo que haveria
de abandonarmos uma organização de estatuto de direito público, como a Casa de Ouro que tínhamos no passado, e passarmos para uma organização de estatuto de direito privado, a verdade é que não existe, porque os agricultores foram capazes, os viticultores de Douro, foram capazes de reunir, foram capazes de juntar forças e passarem para um novo modelo, e esse modelo parece-me essencial. Casa de Ouro não conseguiu fazer eleições. Tentou por 3 vezes reunir o Conselho Regional e só à terceira conseguiu. O prazo era demasiado curto. O prazo já estava estabelecido e não mudou desde a aprovação do Decreto-Lei em Conselho de Ministros e ainda depois na aprovação da autorização legislativa à Assembleia da República e ainda depois em publicação do Decreto-Lei. Desde o momento em que se aprovou o Decreto-Lei em Conselho de Ministros, passaram 240 dias até o último dia para realizar eleições. Não me parece por isso que o prazo fosse já pré-estabelecido como demasiado curto. Aliás, a direção da Casa de Ouro já deveria ter feito eleições há 1 ano e 7 meses. Portanto, tempo para eleições ele houve. E a verdade é que, por inação ou por incapacidade, passámos à fase do concurso. Passando à fase do concurso, nós estamos agora na fase da solução e esta discussão é sinal disso. Dizer que sobre cadernos eleitorais o IVDP facilitou toda a informação que era necessária e eu sempre me preocupei por isso. Dizer que sobre património, e é algo que é muito falado, no esquema concursal e na portaria de concurso que nós fizemos, o esquema concursal o que vai fazer vai ser permitir haver novas organizações. Há uma que será a mais representativa e em critérios muito objetivos, que são o número de viticultores e área, e essa terá o nome Casa de Ouro e a sede. O remanescente só virá depois de saldar a questão da dívida. O que terá que ter o foco a próxima organização terá que ser no interesse dos viticultores, nos problemas dos viticultores. Nós temos que abandonar a discussão do património e focarmos muito mais nos problemas dos viticultores e como os resolver. Dizer que a segunda questão, que é a questão da dívida, ou o problema da dívida, esse será tratado à parte, será tratado, poderia ter sido tratado com o acordo de ação, que tinha sido a nossa perspectiva, não o foi, a direção da Casa de Ouro entendeu não assinar um acordo de ação, não fazendo isso nós passamos agora a um processo de insolvência. O problema da dívida será resolvido com o património, seja do vinho ou que seja necessário. Eu espero que seja feito por processo de insolvência, porque aí o Estado é o maior credor e com isso permitirá que o vinho depois possa ser reutilizado no mercado de uma forma progressiva e sem criar perturbações. A questão dos trabalhadores também será resolver toda a questão da dívida aos trabalhadores, ela será paga no processo de insolvência. Claro que teria sido paga muito mais rapidamente as dívidas aos trabalhadores que já vão 40 meses de salários em atraso, poderia ter sido resolvida se o acordo de ação tivesse sido assinado. A interpretação da avaliação jurídica da ACT, enfim, para nós é claro e nós respondemos às cartas que recebemos dos trabalhadores privados sobre a situação, e a atual situação é que a Casa de Ouro foi, enquanto entidade pública, foi extinta e por isso os postos são extintos. Neste momento, a direção cessante pode utilizar os trabalhadores para as suas funções que tem neste momento, que é, sobretudo, preservação do património e resolução de dívida. O futuro, veremos, haverá a próxima organização, poderá ou não, e deixamos esse critério livre, a organização poderá ou não contratar os trabalhadores, ou poderá haver outras oportunidades. Dizer também que os funcionários públicos, esses estão a ser integrados na administração pública. Já há alguns deles que vão ser integrados nos serviços da Direção Regional do Norte para trabalharem com o VITIS. Há à volta de 5 funcionários que estão neste momento a ser entrevistados no IVDP e há também outros que estão a ter interesse de universidades e de outros serviços públicos. Portanto, se quiser, Sr. Deputado, nunca ir contra os pequenos viticultores, nós o que queremos mesmo é que haja uma solução organizacional, organizativa, que possa defender os interesses dos viticultores e essa questão passa por resolver, o problema passa por resolver a questão da representatividade à parte e tratando à parte, trataremos da questão da dívida neste momento pelo processo de insolvência, antes podia ter sido feito pelo acordo de ação, mas parece-me que a região terá no futuro uma organização que os defende e não terá que ser só uma organização. Será uma organização que terá o nome Casa de Douro e a sede, poderá haver outras organizações e o Conselho Interprofissional pode ter até 3 organizações que defendam a produção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, felicitá-lo por
ter sido pai e desejar-lhe as maiores felicidades a si, à sua filha e à sua esposa e a todos. Queria, relativamente a esta questão e ao requerimento que o grupo parlamentar do PSD aprovou, o requerimento apresentado pelo PSD para ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre esta questão da Casa de Ouro, eu gostaria de dizer algumas notas. É preciso situarmos também no tempo. Eu acho que esta situação já vem ser tratada, a questão da Casa de Ouro, há vários governos, eu diria que há mais de 20 anos. Já que passaram governos do PSD, do CDS e nos últimos 6 anos, como sabemos, governos do Partido Socialista. O que podemos ver é que, de facto, a Casa de Ouro levou-nos a este estado em que podemos constatar é que as dívidas ao Estado e a fornecedores estão a cerca de 160 milhões de euros, o que era uma situação financeira de ruptura total. Este Governo apresentou uma proposta, teve coragem de o fazer, e por isso eu gostava de dizer o seguinte: a proposta, quer para resolver os problemas financeiros da Casa de Ouro, dos seus trabalhadores e desta instituição, poder ter uma nova oportunidade para continuar a sua vida em defesa dos viticultores dourienses. Estando atualmente já na fase final do plano traçado para uma resolução sobre este dificílimo e complexo dossiê, o Governo foi ouvindo desde há vários meses todos os interlocutores neste processo. Queria, pois, saber, Sr. Secretário de Estado, desde há quando é que o Governo iniciou estas conversações e quem foi ouvido? Se foi a direção da Casa de Ouro, a Associação de Empresas, os trabalhadores, quem é que foi ouvido neste processo? E já agora, queríamos também saber que opções foram delineadas pelo Sr. Secretário de Estado ou pelo Governo para uma solução do problema da Casa de Ouro. Houve também uma proposta do Governo para um acordo de ação à própria direção da Casa de Ouro, em que o mesmo se comprometia a pagar de imediato os salários de atraso aos trabalhadores, sobretudo aqui os privados, a pagar as dívidas da instituição e, no fim, deixar para a Casa de Ouro cerca de 7 milhões de euros em vinho e património. Gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, isto é verdade? Gostaríamos, pois, que pudesse explicar esta questão. O que é que foi debatido e o que é que foi decidido. Mas, Sr. Secretário de Estado, o que traz também aqui hoje esta Comissão é a questão da portaria em causa, que é 268/2014, que abre o procedimento concursal para a seleção da associação que sucederá à Casa de Ouro. Gostaríamos, pois, de saber se o Governo deu o tempo suficiente para as associações se organizarem para este concurso. Como podemos saber, pela comunicação social e como é de conhecimento público, e ao contrário do que afirma o PCP, os viticultores dourienses estão a corresponder ao repto que lhes foi lançado. São eles que irão, de certeza absoluta, decidir o seu próprio futuro. Se não vemos que houve 2 associações que concorreram a esta questão. E eu julgo que vão ser os próprios viticultores, os pequenos, médios e grandes viticultores, todos eles, são eles que agora são chamados a escolher quem vai de facto liderar a nova Casa de Ouro. Mas é que há algumas questões, Sr. Secretário de Estado, que nós também gostávamos que fossem esclarecidas aqui. Uma das questões que se fala muito na região é a questão do pedido de insolvência da própria Casa de Ouro. Sr. Secretário de Estado, uma das preocupações dos próprios agricultores, dos próprios viticultores, das adegas, dos comerciantes e até dos grandes comerciantes, da Associação de Empresas, é a questão do excesso de vinho que pode advir desta questão da insolvência dos vinhos que há na Casa de Ouro. Gostaria de saber o que é que o Governo ou está a pensar salvaguardar nesta questão da insolvência dos vinhos da Casa de Ouro. Porque, como disse, isto é de facto uma questão preocupante, muito preocupante, porque seria muito grave para a região e para todos que esses vinhos pudessem ser postos no mercado e que a região fosse inundada de vinhos de um momento para o outro. Isto é uma das situações, de facto, que nos preocupa. E outra das situações que nos preocupa, e acho que era importante salvaguardar aqui, é que, fechando esta questão do dossiê da Casa de Ouro, que é um dossiê importante, acho que é importante começar-se a falar agora do futuro, do presente e, sobretudo, do futuro da região de Mercado de Douro. Há aqui questões que são importantes. A questão das aguardentes é uma questão importante. A questão do benefício. Já agora, Sr. Secretário de Estado, nós ouvimos aqui em várias audições que algumas associações, ninguém era contra
o corte de benefício. Queria saber o que é que pensa o Sr. Secretário de Estado sobre isso, se é a favor ou não do desaparecimento do benefício na região de Marcada de Douro. Nós somos a favor que se mantenha o benefício na região de Marcada de Douro. Achamos que há questões aqui prementes relativamente a este assunto. A questão do VITIS, de programas importantes. Acho que a região precisa de uma vez por todas começar a discutir outros assuntos que não só esta questão da Casa de Douro. Acho que é de facto o momento para todos juntos podermos começar a pensar em qual é a abertura do Governo e do Sr. Secretário de Estado para, na região, quer com os seus autarcas, quer com as próprias várias associações de viticultores, quer com a próxima e futura direção da Casa de Douro, se o Sr. Secretário de Estado e o Governo estão disponíveis para brevemente, logo que possível, poder ir para a região debater outros assuntos que não este só exclusivamente sobre a Casa de Douro, mas sim sobre o futuro de uma região que é importantíssima, quer para quem trabalha ali diariamente, quer para o país, que de facto é uma região que tem dado uma grande ajuda ao país, sobretudo nas suas exportações, e é de facto uma região importante para todos nós. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder responder, faz favor. Dispõe de 5 minutos. Muito obrigado. Eu, em fevereiro de 2013, com a remodelação governamental que houve, enfim, juntei às minhas pastas que eu tutelo o problema da Casa do Douro e, enfim, a região do Douro. Em fevereiro de 2013, em março de 2013, estava a receber a Casa do Douro e desde aí tivemos 10 reuniões com a Casa do Douro. Tive 2 reuniões com a EVP, uma reunião com a Avidor, que aqui está, com adegas cooperativas e a Confagri. Faço notar ao Sr. Deputado do PCP que desta reunião com as adegas cooperativas surgiram as 2 associações. Algumas cooperativas formaram uma organização e outras cooperativas formaram a outra, mas isto foi em junho de 2014, antes de se ter evoluído depois para a proposta de decreto-lei. Enfim, tive várias locações ao Douro, alguma delas com 600 viticultores, em que anunciei o processo de solução e 4 audiências na Assembleia da República. Dizer que, em relação ao acordo de ação, o que nós propusemos à Casa do Douro e fizemos várias alterações ao acordo de ação, julgo algumas 3 ou 4 alterações ao acordo de ação, fruto das reuniões que íamos tendo, era fazer a permuta do vinho pela dívida. A dívida de 160 milhões de euros era composta por 130 milhões de euros mais 30 milhões de euros de juros. Nós perdoaríamos os juros, os 30 milhões de euros, portanto isso era uma vantagem de resolver o acordo de ação. Tinha também a possibilidade, isso foi algo que evoluiu durante as reuniões, de injetar no fundo na Casa do Douro 1,2 milhões de euros para o pagamento dos trabalhadores e as dívidas aos fornecedores. Isso era obviamente condicionado à mudança do Estatuto de Direito Público para o Estatuto de Direito Privado. Enfim, tinha mais questões mais operacionais em relação ao armazenamento do vinho e a forma de o fazer. Infelizmente, esse acordo de ação não foi assinado, e digo infelizmente, porque se tivesse sido assinado, hoje já teríamos o problema dos trabalhadores resolvido e teríamos o problema da dívida resolvida. Com isso, eu passo diretamente à questão da venda do vinho, porque está ligada a toda a parte da Casa do Douro, se quiser má, ou do problema da Casa do Douro. A integração dos vinhos no mercado, ela será feita de uma forma faseada, isso já foi dito por nós várias vezes, foi acordada em Conselho de Ministros, portanto há essa garantia. Ela será feita de uma forma faseada no mercado, nunca será feita de uma forma abrupta. É algo que teremos de trabalhar com o setor, e quando eu digo o setor, digo os agentes do comércio, mas também digo os agentes da produção, e aí já tenho uma certa ânsia de ter uma nova organização que possa ser interlocutor para essa área. E para nós há algo que é claro, o vinho não pode ficar perdido, porque o vinho está lá para pagar uma dívida de 160 milhões de euros, 160 milhões de euros dá 16 euros a cada português. Enfim, eu acho que não quero, e agora já nesta nova função de pai, que a minha filha tenha 16 euros de dívida e os nossos filhos continuem a ter a dívida que aumenta, e se a dívida continuar a aumentar, porque os juros continuam, isso significa 500 euros ao dia. Portanto, o problema tem que ser resolvido e o próprio vinho
permitirá resolver a dívida e deverá ser integrado de uma forma faseada no mercado. Em relação à portaria, que já estamos mesmo na solução e na representatividade dos viticultores que a merecem, a portaria não reflete mais do que aquilo que o Decreto-Lei aprovado e a alteração legislativa aprovada em Assembleia da República, o Decreto-Lei previa que haverá um concurso em que dará o nome Casa do Douro e a sede da Casa do Douro à organização mais representativa na região que se apresenta ao concurso e que haverá 2 critérios objetivos. O primeiro, o número de produtores, e o segundo, área, um contando com 75% e outro 25%. O que a portaria veio fazer foi plasmar esses critérios que já eram conhecidos de um decreto-lei que já tinha sido aprovado em julho e depois publicado em setembro. Se me perguntar o porquê do prazo que pusemos de 5 de janeiro a 19 de janeiro. O 5 de janeiro, porque tinha que ser a seguir à extinção da Casa do Douro. O 19 de janeiro, porque tinha que ser algo célere. Nós não poderíamos ficar com vazio na região. Porque se tivesse um vazio na região, a crítica que eu teria era que havia um vazio na região, e isso nós queremos evitar. E a prova é que, havendo 2 organizações e que representam 70%, quer dizer que havia capacidade para os viticultores se organizaram e organizaram. E volto a referir, haverá uma organização que poderá ter o nome Casa do Douro, poderá ter a sede, mas poderão haver mais organizações. Nós preocupámos no Decreto-Lei, isto foi aprovado aqui na Assembleia da República, preocupámos em que não houvesse uma proliferação de organizações. Por isso pusemos um limite de 3 organizações. Quisemos dar alguma estabilidade, na altura, e isso foi fruto das discussões, previmos que a Casa do Douro teria 60% de representatividade no lado da produção no Conselho Interprofissional, na altura muito visando que a solução que haveria não seria a do concurso, mas seria a mudança por dentro da Casa do Douro. Isso não aconteceu, enfim, tal o concurso decorreu e o que me parece é que a região é capaz de se organizar. Rapidamente dizer que o que nós temos que passar muito rapidamente é deixar de falar do problema da Casa do Douro, esse ficar resolvido, e para lá de falar dos problemas dos viticultores da região. Esses problemas passam pelo que disse, passam pelo VITIS. Será que o VITIS que nós temos é o mais adequado para a região do Douro? Passam pela questão do benefício. O benefício permite limitar a produção de vinho e com isso consegue-se alguma estabilidade no mercado internacional, mas também consegue-se uma remuneração que não se conseguiria sem o sistema de benefício. Mas eu não quero ter uma opinião sobre benefício. Primeiro, antes de eu ter uma opinião, eu quero ouvir os produtores e quero ouvir o que eles têm para dizer. Relativamente à PAC, vamos ter um regime da pequena agricultura, vai ser o adequado para a região do Douro? Quais vão ser os agricultores que vão beneficiar? Todas estas questões têm que ser rapidamente discutidas. E a verdade é que tivemos 2 anos de discussão sobre a PAC e eu não tenho propostas oficiais da Casa do Douro, mas quero tê-las com a futura organização, porque é isso que vai fazer mudar e trazer problemas para a mesa e encontrar soluções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Agostinho da Santa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e, uma vez mais, dar-lhe os parabéns pela situação em que entretanto, acedeu. Nas suas palavras, e em algumas das que nós temos andado a ouvir, dá a sensação que na região do Douro tudo começará, está pacífico e tudo está predisposto a que as coisas corram bem e vão chegar a bom porto. Neste momento não é isso que se ouve, que se vê, que se sente quem anda pela região. Neste momento continua a região empolvorosa, continua com grandes desconfianças, continua com uma descrença muito grande, continua assente ainda em perspectivas negativas que nada ajudam a resolver o problema. E a pacificação é uma pacificação fundamental, como diz, é fundamental que nós nos preocupemos em falar dos interesses dos agricultores, que não é nada daquilo que nós não tínhamos feito até agora. Aquilo que nós tentamos fazer é exatamente trazer para a situação mais sã desta discussão o problema dos pequenos e médios agricultores da região do Douro e a região em si própria. Portanto, neste momento as coisas não estão resolvidas e a situação para o futuro está ainda envolvida em grandes nebulosas. Eu não quero fazer, não parto e nego-me a fazê-lo, partir de juízos de intenção. Não o faço, não vou dizer que queriam isto ou que queriam aquilo. A única coisa que eu digo é que é fundamental que todos nós possamos contribuir nas nossas intervenções públicas para que
não existam suspeições. O pior que pode existir são suspeições tremendas em que, por exemplo, se diz, então, mas afinal de contas o concurso, já se apontava para o concurso, porque o que se queria era que a nova Casa do Douro fosse constituída de uma outra forma, não a partir da lógica de constituição de entre os seus associados e com os mecanismos de eleição e de capacidade de intervenção que eles próprios tinham. Essa é a suspeição maior neste momento. Nós não queremos fazer essa suspeição. Portanto, é fundamental que, pelo menos hoje, e nos tempos que se sigam, consigamos todos nós dar-nos a nós próprios a voz para que esta suspeição deixe de existir. Uma coisa é necessário fazer-se, e acho que o Sr. Secretário de Estado não deve sair daqui sem que isto fique claro. Há quem tenha feito, a ex-direção da Casa do Douro fê-lo, apresentou os prazos que existiam. Senhor Secretário de Estado, por favor, não venha dizer que já teve 240 ou 250 dias. Vamos partir de uma referência que é clara. A referência é o Decreto-Lei, efetivamente. E o Decreto-Lei estabelecia muito bem os prazos em que as eleições tinham e a constituição da nova associação privada tinham que acontecer. Portanto, é esses. Vamos nos fixar nesses, porque senão é, uma vez mais, entrar no tal clima de suspeição que não há necessidade. Ou seja, esta também seria uma outra suspeição. É que então, lá em cima, não havia interesse nenhum em que isso acontecesse, é que essa eleição acontecesse dessa forma e se tentasse criar uma grande confusão para que nada continuasse a acontecer. Portanto, essa é uma outra suspeição a que temos que fugir. Portanto, aquilo que nós pedimos é que faça o favor de responder ao repto que foi lançado pela Casa do Douro e por outras pessoas, que é apresente um agendamento, apresente datas em que permita perceber que, ainda que apertados, como diz, os prazos eram execuíveis para essas eleições, sabendo a complexidade que tinha, sabendo os mecanismos legais que existiam, sabendo que a intervenção do Conselho Regional era fundamental, pelo menos para a eleição da mesa eleitoral. Portanto, era importante que nós não saíssemos daqui hoje sem que o Sr. Secretário de Estado dissesse assim. Não é apenas porque me parece que era possível por isto. Até ao dia tantos podiam fazer isto, até ao dia tantos podiam fazer aquilo, até ao dia tantos podiam fazer aquilo e terminar o processo. Por outro lado, existe claramente alguém que diz isto não era possível e apresenta essas datas. Senhor Secretário de Estado, por favor, retire-nos deste clima de suspeição em relação a isso. Depois, até porque não era indiferente, como saberá, e pergunto-lhe se seria indiferente a constituição desta Casa do Douro como associação privada a partir de um concurso que está lançado neste momento, ou a partir da tal lógica do associativismo dos agricultores e dos pequenos e médios agricultores que estavam na Casa do Douro. Para nós não nos parece indiferente. Para o Sr. Secretário de Estado é indiferente que aconteça de uma forma ou de outra. Em relação à questão do quadro de pessoal, muito rapidamente, depois do que nos disse, os trabalhadores continuam preocupados, basta ouvi-los. Alguns deles já nos inundaram os mails. Alguns deles até começaram a saber que nós éramos oriundos, por exemplo, da área da educação, e perguntaram, veja lá se me arranja para eu ir para uma escola, porque já contactei a escola tal, e dizem que não podem e que não têm cabimento para mim no quadro pessoal. Aquilo, o Sr. Secretário de Estado diz que é um assunto que o preocupa, acreditamos plenamente, porque este tem que ser realmente um assunto que nos preocupa a todos. O que nós perguntamos é, mas estão a ser criados pressupostos de garantia, não é apenas de que vamos tentar, de garantia de que estes trabalhadores que pertenciam ao quadro de pessoal da Casa do Douro se manterão na função pública sem que tenham que ir para o quadro, para entrar num processo, por exemplo, de requalificação? Essa garantia era importante que se desse. Em relação aos outros trabalhadores tidos como privados, o que se pergunta é, mas ainda ninguém se preocupou, nem agora ninguém se preocupa com eles. Então, mas neste momento há um mecanismo em que as coisas vão ser dilatadas, designadamente através da questão do processo de insolvência, que cumprirá as regras do Código, como sabe, de insolvência e recuperação de empresas, porque não pode ser de outra maneira. Nós já sabemos que isso vai atirar para muito mais tarde. Então, mas ninguém se preocupa da situação que já se arrasta há tantos anos destes trabalhadores. Não é possível encontrar-se uma solução neste momento provisória que atenda, em termos de reparação provisória, porque não, das indemnizações que já disseram que realmente têm direito. E já agora, que raio de indemnização, desculpem a expressão, vai acontecer para pessoas, para trabalhadores que estão há 40 e não sei quantos meses sem receber salários? Esta indemnização também integrará danos morais, danos não patrimoniais. Há outras questões que deixarei para a segunda volta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho de Santa. Eu peço desculpa pela proposição que introduzi há pouco ao chamá-lo Agostinho da Santa. Peço desculpa. É Agostinho da Santa, muito bem. Muito bem. Então estava certo. Peço-lhe desculpa. Sr. Secretário de Estado, para poder responder, faz favor, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu não vou tentar o nome para não cometer o mesmo erro. Relativamente ao lado emocional da mudança, é óbvio que uma mudança profunda como estas tem um lado emocional. Maior ou igual era o lado emocional quando tínhamos o problema durante 30 anos. Eu estive aqui durante várias sessões e sempre ouvi falar do problema da Casa do Douro e o problema que isso trazia para os viticultores, para os trabalhadores e para o contribuinte. É um problema que se arrasta há demasiado tempo para nós agora estamos a falar em mais tempo para resolver o problema. Para mim, o prazo de validade deste problema já acabou há muito tempo, está na altura de resolver e é isso que me chamaram para fazer e é isso que estou a fazer. Estamos a resolver o problema. É óbvio que é sempre uma mudança, há sempre uma resistência à mudança. Enfim, todos os problemas que eu penso ter resolvido neste mandato, seja com o problema do parcelário, seja com o problema dos seguros, todos eles tiveram sempre alguns momentos de desconhecimento e alguns momentos de depois aceitação da solução, e a verdade é que depois há um reconhecimento da solução. E tenho a certeza que aqui será o que vai acontecer. A verdade é que o problema da Casa do Douro era um problema que se dizia de não resolução, era um problema que se dizia isto nunca poderá ser resolvido, e a verdade é que tem solução à vista e hoje estamos aqui a discutir a solução. Relativamente às suspeições, eu não entendo que suspeições é que possam haver. Com 2 critérios completamente objetivos, com o número de viticultores e área, eu não entendo onde é que possa haver suspeição. Relativamente ao prazo que foi dado, nós tivemos uma preocupação pelo concurso, que o prazo fosse suficientemente rápido para não criar um vazio na região, mas que permitisse a adesão de organizações. E a verdade é que 2 organizações que possam representar 70% da região responde por si próprio. Relativamente ao processo que eu teria preferido que tivesse acontecido, que era a Casa do Douro ter decidido mudar ela própria por dentro, cortar com o estatuto do Estado, que era adequado há 30 anos atrás, mas não é de todo adequado hoje, a Casa do Douro não o conseguiu fazer por dentro. Se me perguntar 60 dias se é curto, eu devo dizer que o regulamento eleitoral da Casa do Douro aponta para 33 dias, 60 dias é o dobro. Devo dizer que se há a terceira vez que se tenta fazer um Conselho Regional e só a terceira que se consegue, há algo que é estranho. Há algo que é estranho. Tentar conseguir, com um problema como tem a Casa do Douro e a região do Douro, da importância que tem, e não haver quórum, há algo que é estranho e isso é sintomático. Por isso passamos para a fase do concurso. Relativamente aos trabalhadores, eu já falei sobre os privados, sobre os públicos. A garantia que posso dar é que vai haver, e está a haver o compromisso do Ministério em tentar, àqueles que queiram, haver uma reintegração nos serviços, e isso já está a acontecer. Há um processo de requalificação na administração pública inteira. Os trabalhadores que estavam na Casa do Douro, mas da esfera pública, são trabalhadores públicos, portanto serão todos tratados por igual. Agora, o empenho que está a haver, quer da Direção Regional da Agricultura do Norte, quer do IVDP fazer entrevistas, quer o da Secretaria-Geral do Ministério, GPPAG, mostra o esforço e o empenho que estamos a ter para não deixar ninguém de fora. Relativamente aos trabalhadores privados, tivemos 2 cartas, ou melhor, 2 trabalhadores nos escreveram cartas, nós respondemos rapidamente. Devo dizer que qual não é o trabalhador que esteja preocupado se tem 30 a 40 meses de salário em atraso. Isso foi o problema que nós tínhamos inicialmente. Acho que o melhor que estes trabalhadores possam ter é ter o problema resolvido para terem as indemnizações feitas. Não são dívidas do Estado para os trabalhadores, são dívidas da Casa do Douro para os trabalhadores. Isso tem que ficar claro. O que nós estamos a procurar é uma solução para que possa abranger o problema de déficit de representatividade dos viticultores por um lado, o problema de dívidas aos contribuintes e o problema de dívidas aos trabalhadores. Ele vai ser resolvido. Teria sido muito mais rápido em acordação. Isso teria sido imediato. Neste momento os trabalhadores estavam com os salários em atraso pagos. Não estão? Vão estar. Eu espero que o processo de insolvência seja o mais rápido possível e devo dizer que neste momento o processo de insolvência é o melhor que a região e o problema da Casa do Douro possa ter. Porque o Estado será o maior credor e, portanto, terá uma palavra clara a dizer sobre a integração dos vinhos no mercado, e isso é uma questão capital e fundamental e não podemos entrar nem em tropelias nem em precipitações. E os trabalhadores serão constituintes de uma Assembleia de Credores que será
todo o problema será gerido por um gestor judicial ou um gestor de insolvência e vai ser tratada a permuta do vinho e os problemas dos trabalhadores. Devo dizer que a proposta que nós tivemos, a alternativa da direção da Casa do Douro e a alternativa ao acordo de ação para resolver os problemas dos trabalhadores era resolver o problema da dívida aos trabalhadores com umas dívidas, com a venda das ações da Real Companhia Velha. Ora, isso não é nada tangível, nem o valor dessas ações, nem a forma como deve ser feito. Enquanto que a permuta de vinho e património por dívida, isso é tangível e é fazível. Portanto, acho que tínhamos claro qual é o caminho, acho que estamos no caminho certo, é um caminho de solução perfeitamente objetivo. Quem vai trazer a solução não vai ser o Estado, vão ser os viticultores. E aí vai ser a grande diferença. Estamos a introduzir a liberdade aos viticultores de escolher. Isso é uma grande mudança. Tirar o modelo de Estado Novo da Casa do Douro e pôr um modelo democrático e livre aos viticultores é algo que é uma grande diferença. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, permita-me nesta primeira intervenção do ano desejar-lhe um feliz ano e aproveitar a oportunidade para lhe desejar muitas felicidades para si e para a sua filha, para a mãe da sua filha, que é uma experiência inolvidável essa seguramente, Sr. Secretário de Estado. Mas permita-me também, Sr. Secretário de Estado, felicitá-lo em termos políticos. Felicitá-lo a si e, através de si, o Governo pelo trabalho que fez, pela seriedade que empenhou na resolução dos problemas da Casa do Douro, que muitos tentaram, sem o conseguir, e que alguns poucos mantiveram o problema e aprofundaram o problema. Permita-me então fazer aqui algumas leituras. E vou citar, independentemente da visão política atual sobre a realidade da Casa do Douro, parece evidente que a instituição não soube, não pôde ou não conseguiu adaptar-se às novas realidades resultantes das alterações legislativas operadas em 1995 e 2003, assim como a regulamentação comunitária. O não desenvolvimento de funções associativas de apoio aos produtores vai fazendo generalizar a ideia entre os agricultores da inutilidade do pagamento da cota, que, segundo dizem, não tem qualquer espécie de retorno em termos de prestação de serviços, ao mesmo tempo que também é evidente o permanente desencontro e dificuldades de entendimento entre os diversos governos e as diversas direções ao longo das últimas décadas. A legislação de 2003, continuo a citar, pode e deve ser questionada tanto na formatação dos órgãos e no processo eleitoral como nas competências delegadas a uma associação classificada como direito público, mas ela não impede que a Casa do Douro assuma a sua vertente associativa e de classe, ou seja, a sua verdadeira dimensão enquanto organização de produtores. Ora, a Casa do Douro vive demasiado virada para dentro, para os seus problemas, para a dívida e para os permanentes conflitos, e ainda não percebeu que garantir os postos de trabalho dos seus funcionários, recuperar a confiança dos agricultores, ganhar sustentabilidade económica e financeira e contribuir para as associações, para que os associados melhorem o seu rendimento, passa por abrir novos serviços, desenvolver novas funções de acordo com as necessidades dos viticultores na área técnica. Acabei de ler parte do projeto de resolução número 523/10 da quarta, subscrita pelo Partido Socialista e por alguns deputados, José Junqueiro, Miguel Ginestal, Mota Andrade, Paulo Barradas, Jorge Almeida, infelizmente já falecido, e que foi depois discutido no plenário de 23 de julho de 2009. E nesse plenário dizia o nosso querido colega, que entretanto já não está entre nós, Jorge Almeida, é imprescindível sanear financeiramente a Casa do Douro. Os ativos existem e há que resolver definitivamente este problema da grande dívida e da penhora, bem como desenvolver novas valências perfeitamente enquadráveis na legislação atual. Depois, isto foi em 2009, em 2010, pela boca do Sr. Deputado Paulo Barradas, do Partido Socialista, dizia-se o seguinte: estando na altura uma dívida de cerca de 130 milhões de euros. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Ministério da Agricultura tomou a decisão de resolver a questão da Casa do Douro. E eu não tenho memória de haver um outro governo que, de uma forma tão decidida, tenha tomado em mãos este assunto. Julgo que este Ministro da Agricultura tem uma certa tendência para resolver problemas. Então vamos a falar de António Serrano, claro, porque o anterior não é de boa memória. A proposta que o Governo fez à Casa do Douro é uma proposta simples, uma proposta que permite eliminar o passivo da Casa do Douro. E depois aparece a proposta e aparece, curiosamente, uma declaração de voto do Partido Socialista que diz o seguinte, entre muitas outras coisas. Sobre a proposta final de acordo da Casa do Douro, a Casa do Douro nunca manifestou nem aceitação nem recusa.
Entretanto, veio a Casa do Douro apresentar novas questões, nomeadamente a tributação de IRC, paradação, entrega dos vinhos e outras sugestões. Assinaram esta petição, entre vários outros deputados, que não estão cá, Miguel Freitas, aqui presente, ou que estava há bocadinho aqui, Jorge Fão, que também estava, Acácio Pinto, que também estava, e Manuel Mota, que também estava. Em face de tudo isto, Sr. Secretário de Estado, em face de tudo isto, deixe-me lhe pergunte uma questão essencial. Por que se queixa a ex-direção da extinta Casa do Douro? Em 2009 era o próprio Partido Socialista que lhes pediu informação, não a deram. Em 2010 insistiram, não lhe deram. De 2011 até agora, com este Governo, várias lhes pediram, nunca foi dada. Queixam-se de quê? Já agora, Sr. Secretário de Estado, diga-me, queixam-se de quê? Mas queixam-se porquê? Porque agora pode haver uma solução e os viticultores podem associar-se e podem efetivamente decidir sobre o que querem para a região no interprofissional na parte da produção? E eles que já não representavam, e é dito pelo Partido Socialista em 2009, o Sr. Deputado Agostinho da Santa, vem agora dizer o quê? A Casa do Douro em 2009 não representava e agora representa? Agora estava a representar os viticultores? Como, quando e onde? É que o Sr. Deputado diz que os viticultores não levantavam suspeitas e, portanto, a questão de suspeitas, quando é que há suspeita num processo absolutamente transparente, público, anunciado, publicado, discutido, analisado? Onde é que está a suspeita? Só não se apresentou quem não quis. E a Casa do Douro tinha até a possibilidade disto não ter existido. Ter feito atempadamente, tinha essa possibilidade de poder apresentar uma solução. Não quis, não pôde ou não soube. Também palavras do Partido Socialista em 2009. E que são atuais, diga-se de passagem. Parece que o Partido Socialista foi mudando de opinião relativamente a esta matéria, o que nos surpreende bastante. Senhor Secretário de Estado, que fique claro, eu gostaria que clarificasse também, apesar de tudo, para terminar, deu ou não deu o Governo tempo suficiente para resolver isto? É que eu vou buscar a 2009, mas parece que mesmo assim não é tempo suficiente. Ó, Sr. Secretário de Estado, é que a Casa do Douro tanta coisa se falou, nunca se fez. Agora que está feito e que se procura uma solução efetivamente para a frente, parece que estamos todos outra vez a chorar sobre aquilo que não se fez e que devia ter feito, sobre aquilo que era e que não foi, sobre aquilo que esteve e que não está. Mas porquê? Porquê? Houve ou não houve tempo? Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Secretário de Estado, para poder responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que houve tempo. Devo dizer que, desde que eu peguei no processo, a discussão sobre a Casa do Douro centra-se muito no passado e no que se devia ter feito e na forma como não se fez, e discutia-se pouco sobre as soluções e como andar para a frente, e isso era algo que tinha que acontecer, que tinha que ser diferente. Eu devo dizer que houve algumas propostas de solução, mas, por exemplo, a proposta de solução que foi citada no passado pelo Governo Socialista, nós até fomos compilar algumas das ideias que lá estavam, mas ela não era operacionalizável, porque a única forma de o Estado fazer um acordo de ação com a Casa do Douro e promotar vinho com dívida tem que ser com uma alteração, tem que ser consubstanciada com legislação que permita aos serviços do Estado poderem trocar dívida por vinho. Portanto, propostas de negociação que não fossem consubstanciadas por uma alteração legislativa que teria que passar pela Assembleia da República, elas nunca seriam execuíveis. Esse é um primeiro ponto. O segundo é, nós olhando para trás e vendo aquilo que poderia ser a proposta de solução, o que nós fizemos foi, com determinação e com muito trabalho, e isso é inegável, eu devo agradecer aos vários serviços do Ministério e do Governo que trabalharam na solução, com 8 grupos de trabalho para cada tema, porque fomos procurar um levantamento de cuidado, não só por palavras, da dívida, um levantamento de cuidado do património, a forma jurídica de fazer o acordo de ação, a forma jurídica de permitir o acordo de ação e evitar problemas, por exemplo, de mais-valias, tributação das mais-valias. Tudo isso foi feito e com uma diferença para o passado também, que foi conseguir uma deliberação, que eu falei nela aqui, numa audição sobre a Casa do Douro, ainda no verão de 2013, e foi uma deliberação do Conselho de Ministros que veio apontar as vias de solução da Casa do Douro. Nós não poderíamos ter, isso era algo que acontecia no passado, quando falávamos de dívida, a Casa do Douro falava com as finanças, quando falávamos de problemas de integração do vinho no mercado, falava com o Ministério da Agricultura e não se encontrava uma solução. Portanto, primeiro, uma abordagem transversal do Governo, consubstanciada por uma deliberação do Conselho de Ministros. Segundo,
esmiuçar tudo o que era o problema, esmiuçar tudo o que eram propostas de solução e fazer isto de uma forma abrangente. A solução não é contra ninguém, a solução é olhar não para património, não para problemas de dívidas, mas olhar primeiro de tudo para os viticultores. Os viticultores necessitam ter uma organização que os represente, que pare de falar de património e que fale dos problemas dos produtores, dos problemas do Douro, e que fale de política pública, qual a melhor política pública, para conseguirmos ter mais valorização da venda do vinho no mercado e termos uma transferência dessa venda do vinho e melhor remuneração dos viticultores. Esse é o nosso objetivo, é para aí que nós estamos e eu tenho a esperança que a próxima organização se foque menos em falar de sedes e de património e que fale mais em problemas, porque o que fazem as boas organizações não é o património, é a sua massa cinzenta e a capacidade de defender os viticultores. E é isso que defenderá os viticultores, que trará um interlocutor à mesma altura com o comércio e com o Governo, com o Ministério e, no fundo, encontrar a solução que a região necessita. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nesta primeira ronda, para concluir o Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e a equipa do Ministério. Sr. Secretário de Estado, ao chegar ao fim desta terceira ronda, eu gostaria de lhe colocar 3 questões fundamentais, mas sem antes fazer alguma apreciação sobre aquilo que o Sr. Secretário de Estado já disse e sobre esta situação em torno da Casa do Douro. O Sr. Secretário de Estado há pouco disse, e as palavras são exatamente suas, que o prazo para tratar este assunto já acabou e que chamaram-me para resolver este problema, disse o Sr. Secretário de Estado aqui há pouco. Bom, de facto, o Sr. Secretário de Estado tem estado a resolver este problema, seguindo uma orientação do Governo aprovada por esta maioria, uma solução que não é única, muito menos pacífica, e que tem a ver com interesses muito concretos por parte dos viticultores do Douro, e importa que seja um assunto que fique absolutamente claro e transparente nas suas diversas dimensões. Não lhe basta a si, Sr. Secretário de Estado, resolver o problema, é necessário que justifique como é que resolve o problema e sujeitar-se ao escrutínio público, do qual faz parte esta Assembleia da República. E então eu queria começar por falar da primeira questão que me parece que de algum modo não está clarificada e que tem a ver com as eleições e com o prazo. Aliás, o Sr. Deputado Abel Batista ainda agora mesmo tornou a colocar esta questão e eu peço desculpa, Sr. Secretário de Estado, provavelmente o problema é meu, mas não ouvi uma resposta clara e inequívoca por parte do Sr. Secretário de Estado se o prazo era suficiente ou não era suficiente. Porque, Sr. Secretário de Estado, o senhor falou no modelo democrático, que era necessário mudar o paradigma e mudar para um modelo democrático. E se é necessário mudar para um modelo democrático, é por isso mesmo que o Sr. Secretário de Estado tem que demonstrar, por A mais B, que o prazo era suficiente para que todas as candidaturas que quisessem ou que pudessem surgir o fizessem em igualdade de circunstâncias. Porque os dados que temos em cima da mesa levam-nos a concluir exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Portanto, o Sr. Secretário de Estado nunca deve querer ficar com esta dúvida a pairar. Então, se é para mudar para um modelo democrático, justifique lá A mais B mais C, como é que os 60 dias eram perfeitamente possíveis. Sim, Sr. Secretário de Estado, é verdade, em parte, aquilo que diz que havia muitas coisas complicadas em termos da Casa do Douro, mas por isso mesmo o prazo devia ser mais alargado, já que o senhor tinha consciência de todos os prazos e de todas as condicionantes que a própria estrutura da Casa do Douro tinha. Esta é uma primeira questão. A segunda questão prende-se com os trabalhadores, Sr. Secretário de Estado, e também era muito importante que não terminasse esta audição sem termos uma resposta clara. O Bloco de Esquerda dirigiu muito recentemente uma pergunta ao Governo, como o Sr. Secretário de Estado com certeza tem conhecimento, que o Governo já respondeu, e nessa resposta não diz nada
não se compromete com nada em relação aos trabalhadores que têm vínculo privado, chamemos-lhe assim, para facilitar. Embora também é preciso dizer, Sr. Secretário de Estado, que os trabalhadores que têm vínculo público, a questão também não está clara. Não está clara. Sabemos que, salvo erro, 13, não quero falhar os números, já pediram a aposentação, mas os outros, onde é que vão ser colocados? Quando é que vão ser colocados? Ou vão para a requalificação, Sr. Secretário de Estado? Agora, falemos dos outros 30 trabalhadores que têm dezenas de meses de salários em atraso. É completamente inadmissível para um número tão reduzido de trabalhadores, 30, que estão numa situação quase que nem sei como qualificar, de tantos meses de salários em atraso, o Governo não encontra uma forma de solucionar. Recusa-se a autonomizar este problema em relação a toda a dívida, mas é preciso decidir sobre a vida destas pessoas, Sr. Secretário de Estado. E essa devia ser uma das suas primeiras preocupações. Uma das primeiras preocupações e uma das primeiras responsabilidades do Governo devia ser uma resposta para estas 30 pessoas que estão com salários em atraso há não sei quantos meses, já quase que se perdeu a conta. Por último, Sr. Secretário de Estado, a última questão que queria colocar é como é que o Sr. Secretário de Estado garante que numa futura associação de direito privado vão ser garantidos os critérios que permitam que o benefício aos pequenos viticultores vai continuar e não vai terminar. Como é que o senhor garante isso? Porque aquilo que se passa e aquilo que nos é dado a conhecer é que em torno dos problemas e os problemas que ainda existem da Casa do Douro é tudo uma incógnita para o futuro. É tudo uma incógnita para o futuro. São só pontos de interrogação. E isso não pode ser, Sr. Secretário de Estado. Não é responsabilidade. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Para poder responder, Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigado. Enfim, durante algum tempo havia uma urgência muito grande e críticas de não se ter ainda resolvido o problema. E essa urgência da não resolução do problema, ela deve ser relembrada. Se não se fizesse nada e se continuasse com a situação como estava, o que aconteceria seria que as penhoras decididas por tribunal avançariam, e a verdade é que nós procurámos travar algumas, mas já não estamos capacitados de travar mais nenhuma. E o que aconteceria seria que o património da Casa do Douro começaria a ser esvaziado. Isso com perturbações grandes para a Casa do Douro em si, o vinho com a ameaça de entrar no mercado de uma forma totalmente desregulada e uma perturbação no mercado para todos, e os viticultores sem representação e os trabalhadores continuando a não ser pagos. Isso seria o que teria acontecido se nós não tivéssemos nada feito. Portanto, se o problema continuasse, a verdade estamos a chegar a uma situação crítica. A não resolução do problema seria o pior que poderia acontecer para a região e para os viticultores do Douro. Dizer que por isso nós procurámos ter uma solução que fosse execuível e que não parasse no tempo. Porque a paragem no tempo não é paragem, é o pior que pode acontecer aos viticultores e aos pequenos viticultores que aqui foi falada. Primeiro, demos a solução de alteração da Casa do Douro, quer do Estatuto de Direito Privado, da mudança do Estatuto de Direito Privado, quer de eleições por dentro, e demos um prazo de 60 dias para o Conselho Regional fazer, no fundo, ou por maioria dar continuidade àquela direção, ou fazer eleições. 60 dias é possível e, como eu disse, na própria legislação da Casa do Douro, da regulamentação da Casa do Douro, prevêem-se 33 dias para eleições. É possível, e teria sido perfeitamente possível ter feito eleições, se tivesse havido quórum no primeiro Conselho Regional, que não houve. E o Conselho Regional, a primeira data que foi marcada, poderia ter sido marcada mais cedo, porque desde bastante cedo, e desde a aprovação do Decreto-Lei, que a Casa do Douro, a direção, sabia com que linhas nós nos cozíamos. Portanto, era possível ter feito eleições. Portanto, a resposta à pergunta é clara, era possível ter feito eleições. Não se fez, mas era possível, não houve quórum, isso foi um sinal. Agora, devo dizer algo. Passando o prazo de eleições e de mudança por dentro,
Nós passámos a etapa, a partir de 31 de dezembro, para a etapa de concurso. E é relativamente parecido, porque são os viticultores que escolhem, são os viticultores que têm que escolher. Não tem que ser os governos a mudar as direções da Casa do Douro, nem definir por cima quem é que tem que lá estar. Ou a decisão fazia-se por eleição, ou fez-se a seguir. Se não houve capacidade para se fazer eleições, faz-se a seguir agora por concurso, porque são os viticultores que estão a apresentar organizações e são os viticultores que vão decidir. A organização mais representativa é aquela que vai ter o nome Casa do Douro. Dizer que sobre o benefício eu não tenho, neste momento, o nosso objetivo é resolver a Casa do Douro. Os problemas do Douro não se limitam de todo ao benefício, limitam-se a uma questão muito transversal, que vai desde um potencial vitícola até ao mercado. Eu não tenho intenção nenhuma de mexer em benefício, o que tenho é a intenção de trabalhar sobre as políticas públicas aplicadas ao Douro com a organização que os represente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está concluída. Eu já lhe respondo, peço desculpa. Eu ia para o tempo. Posso responder? Tinha 3, 33. Muito bem. Em relação aos trabalhadores públicos, há 13 que já pediram a apresentação. O Sr. Deputado até... Há 13 que já pediram a apresentação, dos 30 trabalhadores, portanto, 17 estão em curso de reafetação ou requalificação de pessoal. Há 3 que vão ser integrados na TRAP Norte para trabalhar com o VITIS. Há 5 que estão a ser entrevistados no IVDP. Há um que a Escola Profissional de Comércio já mostrou interesse e os currículos já foram todos publicitados na Bolsa de Emprego Público. Escola de Comércio, a Escola Profissional de Comércio na região. Enfim, podemos apurar, se isso é de preocupação, podemos enviar. Não é Escola Profissional? Não tenho a certeza, tenho que verificar e posso-lhe verificar. Muito bem, em todo o caso é uma escola profissional. Sim, em todo o caso, o que é importante é que os trabalhadores foram inseridos, voltaram ao perímetro da Administração Pública e do Estado e estão a ser integrados onde possam. Os currículos foram todos colocados na Bolsa de Emprego Público e alguns já estão a ser reintegrados. Portanto, essa é a resposta que eu acho que é a melhor. Quando tem 3 já estão na DRAP Norte, quando tem 5 estão a ser entrevistados no IVDP, quando tem entidades públicas, escolas interessadas, esse é o processo normal de integração pública. Bom, só para não entrarmos em diálogo. Esses são outros. Eu depois respondo. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, está concluída esta primeira ronda. De acordo com o pré-estabelecido, vamos entrar na segunda ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar. O senhor Secretário de Estado dizia-me aqui há pouco que preferiria responder em conjunto. Pergunto aos senhores deputados se vem algum inconveniente nesta metodologia. Não vejo nenhum sinal relativamente a isso. O Sr. Secretário de Estado diz-me que preferia responder em conjunto a... Vamos ter tempo, sim senhora. Ora, havendo 6 grupos nesta segunda ronda a intervir, dá 3 minutos a cada um, 18 minutos. O Sr. Secretário de Estado disporá de 18 minutos para poder responder. Assim sendo, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD para o início desta segunda ronda. Obrigado, Sr. Presidente. Julgo que há aqui algumas questões, ou grande parte delas já foram esclarecidas pelo Sr. Secretário de Estado, mas é que há aqui alguns assuntos que também o grupo parlamentar do PSD gostaria de esclarecer, até porque vem na sequência da última intervenção do Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, uma das preocupações que eu próprio e o grupo parlamentar do PSD temos levantado ao longo de todo este processo é, de facto, a questão muito preocupante, eu diria, muitíssimo preocupante, da questão dos trabalhadores da Casa do Douro. Eu queria que ficasse aqui bem esclarecido, que a gente não saísse desta comissão hoje aqui, sem o Sr. Secretário de Estado poder explicar, que não haja dúvidas aqui, sobre esta questão dos trabalhadores do quadro público, que são na Casa do Douro, que haja aqui uma firme certeza por parte do Sr. Secretário de Estado e do Governo, de que estes trabalhadores
têm um vínculo ao Estado serão, muitos deles, ou através do IVDP, ou através do Ministério, ou através da Direção Regional, ou seja de que outro organismo do Estado, seja da educação ou outro qualquer, sejam colocados, lhes seja garantido o local de trabalho para eles poderem ficar definitivamente descansados. Relativamente à questão dos trabalhadores do quadro privado, evidentemente que é também uma das situações complicadas, e eu sei que aqui o Governo está mais, eu diria que de pés e mãos atadas, porque aqui esta questão da Casa de Ouro passar para, e por eles pertencerem ao quadro privado e de os próprios trabalhadores dentro desta função da Casa de Ouro poderem exercer outras valências, acho também que é importante que que seja qual for a associação, ou seja quem for que ganhe as eleições para a direção da Casa de Ouro, este concurso, e ganhe as eleições, possa, até porque uma delas já o disse publicamente, que quererá manter, e é conhecido nos jornais, quererá manter estes trabalhadores e se calhar até aumentar, porque poderá necessitar de mais alguns, e por isso gostaríamos também aqui que houvesse o bom senso e houvesse por parte daquelas pessoas que vão tomar conta dos destinos da Casa de Ouro um compromisso de que os trabalhadores privados da Casa de Ouro vão ter os seus problemas resolvidos no futuro. Também nos preocupa, evidentemente, a questão dos salários em atraso. E gostaríamos também de saber aqui o que é que pensa o Governo fazer relativamente à nova associação, relativamente a salvaguardar aqui os salários em atraso dos trabalhadores da Casa de Ouro. Mas, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, é preciso ver de salientar o seguinte: afinal, esta questão do concurso relativamente às eleições para a nova Casa de Ouro está, diria mesmo, desmistificado no meio disto tudo. Quando se apresentam duas associações que representam 70% da região, 70% da região, isto quer dizer que a região quer de facto uma solução definitiva para a Casa de Ouro. Eu acho que é de louvar a estas associações, sejam elas quais forem, estas ou outras quaisquer, de apresentarem uma proposta de solução para a Casa de Ouro e para uma região. Eu gostaria aqui também de salientar o seguinte: é importante também ouvir da parte do Partido Socialista o que é que o Partido Socialista pensa nisto, porque vamos ter eleições nos próximos 6 meses, eu vou acabar, Sr. Presidente, vamos ter eleições nos próximos 6 meses, e eu quero, na possibilidade de o Partido Socialista poder ganhar, porventura, as eleições legislativas, o que é que o Partido Socialista vai fazer relativamente a isto? Vai o Dr. António Costa e o próximo Ministro da Agricultura vão anular todo este processo e vão começar tudo de novo no meio disto tudo? Ou o Partido Socialista vai contra 70% daquilo que é, neste momento, a representação de duas associações que representam 60% da região? Também é importante saber isto, e era importante, Sr. Secretário de Estado, sobretudo nesta questão dos trabalhadores, salvaguardar aqui a posição dos trabalhadores, quer públicos, quer privados da Casa de Ouro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho de Santa, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Pimentel declarou a partir de agora que nós realmente vamos ganhar as eleições. Muito obrigado pela premonição. Muito obrigado pela premonição. Muito rapidamente, porque eu acho que esta audição não é para realmente estarmos em debate. Não estou a... Agora era a minha vez, quer dizer, vejam lá. Sem querer levar o debate para estas coisas, de responder uns aos outros, não posso deixar de dizer que a intervenção do Sr. Deputado Abel Batista do CDS não me surpreendeu, mas percebi que, independentemente daquilo que eu tivesse dito, ou que o PS, por outra voz, tivesse dito aqui, a intervenção ia sempre por ali. Ela estava claramente preparada nesse sentido. O que lhe pedimos é uma coisa, e eu pessoalmente lhe peço que, por favor, não me cole à direção da Casa de Ouro. Não é porque eu queira ou deixe de colar. Nós não estamos aqui a defender agendas da Casa de Ouro. Aquilo que o repto que fizemos foi ao Sr. Secretário de Estado, e continuamos a fazê-lo. Ainda não foi capaz de o fazer. A direção da Casa de Ouro diz assim, por exemplo:
ficaram nos 6 dias úteis. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Estamos a dar-lhe oportunidade de sair do tal esquema de suspeição. Diz assim, nós acabamos por ficar com 6 dias úteis para cumprir uma série de atos complexos que era impossível, era inviável. Sr. Secretário de Estado, por favor, respondam a isto. Era possível ou não era possível? Isto está na carta que lhe dirigiu o Sr. Secretário de Estado. Faz as contas, 20 dias para não sei quê, não sei quantos para não sei quê, e ficavam 6 dias úteis para fazer todos os atos complexos que não se fariam não sei em quanto tempo. Portanto, não, uma vez mais, respondam-nos a isto só. Depois, a questão... Quer dizer, o CDS, nós temos que agradecer por nos lembrar que o PS, quando saiu, estava a tentar resolver o assunto. E estava a resolvê-lo. O acordo existe, eu conheço as letras desse acordo. Por exemplo, sei que havia, por exemplo, não, isso se calhar não está. Por exemplo, havia uma cláusula, não é secreto, não tem nada de secreto. Estou a dizer que se calhar não é esse, não sei, não estou a ver. O que lhe digo é que, por exemplo, aquela cláusula que eu há bocado disse, da reparação provisória do problema dos trabalhadores, existia lá. E eu uma vez mais, remeto para esta pergunta, Sr. Secretário de Estado, não há hipótese, não há nenhum mecanismo legal, não há nenhum mecanismo de boa vontade política, porque não, para que este problema, que é um problema grave, possa ser resolvido em termos de reparação provisória. Não é dar indemnização, é dizer, não há dúvida que vão ter direito a uma indemnização, a indemnização vai ser de um montante elevado, nesta altura, para corresponderem aos problemas mais graves, tem aqui uma reparação provisória. Isto faz-se em qualquer situação, até em direito civil. Portanto, não é nada que não seja de... Agora, deputada Abel Batista, é possível ignorar a Casa do Douro e o papel da Casa do Douro em todo este processo? Obviamente que não. Não queiram arriscar da história o papel fundamental da Casa do Douro e deem-lhe as competências e o serviço público que ela sempre prestou em condições de continuar a prestar. Não foi o meu querido amigo falecido Jorge Almeida que o disse. Foi o Sr. Deputado do CDS, Hélder Amaral. Portanto, ainda bem que nos trouxe o debate desse projeto de resolução. Isso está lá escrito, estão lá escritas muitas outras coisas ditas pelos senhores deputados do PSD e do CDS, que se calhar nesta altura estariam muito bem na boca do PS, do PCP e do próprio Bloco de Esquerda, que defendem outra posição. Portanto, obrigado por nos ter permitido isso. Para terminar, a questão do património. Deixe-me levantar esta questão. Diz o Sr. Secretário de Estado, vamos deixar de nos focar no património. Sim, vamos deixar de nos focar no património, mas primeiro é preciso também parar-se um bocadinho e perguntar o seguinte. Acho que ninguém tem tido coragem de o fazer. Olha, vou ter a coragem de o fazer. Eu digo assim, como é que foi constituído esse património? O que é que o Estado teve a ver com esse património? Eu não sei. Teve muito, teve pouco. Quem é que o construiu com as suas mãos? De quem é que ele é? Como é que de repente alguém se lembra, o próprio Estado se lembra de dizer apenas através de um normativo legal, que não estou a dizer que não seja legal, que diga este património que é de todos os agricultores da região do Douro passa para uma associação que pode, no limite, representar 15% do tecido daquela região. Porque 5 mil agricultores corresponde mais ou menos a 15% do número que eles são. Portanto, responda-nos a isto. Mas há alguma coisa que dê suporte, até suporte moral à situação, em que o património de toda uma região, da lavoura do Oriense, passa de repente para as mãos de uma empresa? Então e as outras associações que também vão continuar a representar, ainda que de uma forma mais reduzida, os interesses dos viticultores? Esse património é entregue a essa associação privada como? Até com um mecanismo legal. Como é que é possível isto acontecer? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O CDS-PP, o Sr. Deputado Abel Batista, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, permita-me, antes de lhe fazer as perguntas, dizer que continuo a subscrever, exatamente sem nenhum problema, as palavras ditas pelo meu colega Hélder Amaral em 2009. Aliás, era essa exatamente a nossa posição, era de que a Casa do Douro reformulada, com competências próprias para o efeito, apresentassem propostas e pudessem ser feitas. Aliás, o processo de dação em cumprimento, o acordo de dação em cumprimento previa exatamente isso, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado, previa exatamente isso, era haver o acordo de dação em cumprimento, a Casa do Douro ficar com competências próprias para poder trabalhar no âmbito do Douro. Agora, não o quis. Sr. Deputado, o senhor risca das suas declarações o que foi dito pelos seus camaradas em 2009 e 2010? Olha, eu há bocadinho não disse, porque estava aqui ao meu lado, e disse ao Sra. Deputada Rosa Albernaz, por respeito para consigo, estar aqui ao meu lado, não disse, mas a Sra. Deputada Rosa Albernaz foi uma das que assinou também, pergunto-lhe a ela, esta declaração de voto. Portanto, há aqui questões que não pode deixar de subscrever o que o Partido Socialista vem dizendo numa altura e noutra.
Sr. Secretário de Estado, eu acho que há bocadinho foi aqui levantada uma questão e há coisas das quais eu acho que não pode ficar minimamente a dúvida de que o trabalho que está a ser feito, na nossa perspectiva, merece o acordo da generalidade dos viticultores do Douro. Aliás, a prova provada disso tem sido o total abandono por parte dos viticultores relativamente às posições que a direção da Casa do Douro tem apresentado. Não tem tido a aderência dos viticultores. E isto diz muito. Diz muito. Não é só a questão do Conselho Geral, onde, feitas as convocatórias, não aparecem as pessoas. Eu sou dirigente associativo e quando as convocatórias são feitas para o dia-a-dia, muitos agricultores não aparecem. Mas quando as convocatórias são feitas para questões fundamentais da instituição, da cooperativa de que sou dirigente, os agricultores aparecem. E estão lá e fazem ouvir a sua voz. E exigem. Se aqui não está a acontecer, é do desinteresse total que tem relativamente à Casa do Douro, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, esteve bem o Governo nesta matéria ao resolver de uma forma definitiva, porque o objetivo da Casa do Douro, e aí também podem dizer os seus deputados, nomeadamente o Partido Socialista, que também pode ser uma suspeição, mas aquilo que parece ser foi os dirigentes já sem mandato da atual direção da Casa do Douro, o que queriam fazer era mais um expediente para ver se continuava tudo na mesma como antes. Estava tudo na mesma como antes no quartel-general. E o objetivo do Governo não foi esse. E ao fazer na lei, ao colocar na lei a dupla solução. Primeiro, Casa do Douro tem a oportunidade de resolver o problema. Não o fazendo por incapacidade, por falta de vontade, por negligência ou por qualquer outro motivo, que se calhar essas seriam todas elas suspeições, há uma solução logo imediatamente que é posta em cima da mesa, que é o concurso. O concurso ao qual eles, apesar de tudo, não podem deixar de concorrer. Tem é que ter, de acordo com o que está previsto no próprio caderno de encargos, que não é secreto, ao contrário do que parece ter sido a proposta do Partido Socialista, que não é esta, pelo juízo do seu deputado que eu tenho aqui, que é a pública, em que se diz quais são os critérios exatamente para poder ser entregue a nova Casa do Douro de inscrição voluntária e de iniciativa privada. Está aqui dito exatamente qual é, quer na portaria, quer na lei. E todas elas estão de acordo. Senhor Secretário de Estado, permita-me só... Já agora, e uma vez que o Partido Comunista Português vai falar a seguir, eu gostaria de saber se o Partido Comunista Português, que andou sempre a pedir uma solução para o caso, agora que a solução está a ser operacionalizada, se pretende travar o processo. Já agora, Sr. Deputado João Ramos, gostaria de saber a sua resposta a esta questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Abel Batista, discutimos uma proposta de cessação de vigência do Decreto-Lei há pouco tempo na Assembleia da República. O Sr. Deputado teve a oportunidade de votar contra. A Casa do Douro, a dizer aqui, até relativamente à intervenção do PSD, a direção da Casa do Douro é que nos levou a este estado. É lamentável que se diga isto, que o PSD diga isto e que um deputado douriense diga isto, porque foi o Estado, foram os governos que levaram. Foram os governos, sim, disse que a Casa do Douro é que nos levou a este Estado. Foram os governos que levaram a Casa do Douro, a esta situação. Nunca foram cumpridos os protocolos assinados entre os governos e a Casa do Douro para resolver o problema. Os governos não tiveram de boa fé nesta matéria. Este governo pediu um contributo à comunidade intermunicipal onde estão as autarquias, a maioria delas do PSD, que não cumpriu. A Casa do Douro foi dirigida por militantes e por pessoas ligadas ao CDS e ao PSD durante estes anos. O PCP não tem ali mão naquela matéria. Apesar de tudo, continuamos a defender aquela instituição. Os postos de trabalho, Sr. Secretário de Estado, a Casa do Douro, a direção da Casa do Douro, não tem que responder ao Governo nesta matéria, tem que responder à ACT. E a ACT o que lhe diz é o que já falámos aqui. O Governo pode dizer outra coisa, mas quem sobre esta matéria tem supremacia é a ACT. E depois criaram um critério, o Sr. Secretário já de falar aqui nos critérios da área como se fosse uma coisa boa. E depois falou que há alguns que defendem a Casa do Douro corporativa. Voltar à Casa do Douro corporativa é isto. É acabar com o critério de um homem um voto, um viticultor um voto, e voltar ao critério de quem tem mais área determina sobre a Casa do Douro. Dizer-lhe que o Sr. Secretário já esteve aqui em abril a falar sobre esta matéria. Infelizmente trouxe-nos pouco de novo aqui, não aprofundou um conjunto de matérias. E perguntámos sobre o modelo, esta relação
relação entre as entidades do comércio e a possibilidade e a relação que têm entre algumas que são candidatas e a possibilidade que têm de determinar no Conselho Interprofissional. Sobre um jornal que um dia antes da publicação da portaria já conhecia os seus conteúdos. Sobre a movimentação da CAP na região que levou anos com a intenção de se instalar, mas como não representava os agricultores mais pequenos, nunca o conseguiu e está agora a conseguir. Relativamente aos prazos, Sr. Secretário de Estado, deixe-me dizer, aliás já foi referido, a direção da Casa do Douro já nos demonstrou porque é que eles não eram execuíveis. O Sr. Secretário de Estado diz que são, mas não o demonstra. E depois também não disse que o Governo alterou regras e para fazer a manutenção ou a designação de novos órgãos sociais, de antes eram precisos 42 votos no Conselho Regional e o Governo neste processo alterou para 63 e isso veio dificultar o processo. Também não disse que a competência, alterou a competência para marcar as eleições, tirando do Conselho Regional e meteu-a na direção, mas depois a capacidade e a competência para eleger a Comissão Eleitoral manteve-se no Conselho Regional. Como ele tem dificuldade em reunir, não há Comissão Eleitoral e não podem haver as eleições. E por isto está aqui, na nossa perspectiva, uma intenção clara de orientar para o modelo que os senhores queriam, que era o modelo este modelo do concurso, e o modelo do concurso é que permite abrir as portas à influência do comércio e da CAP. Dizer que, aliás, até em resposta, uma nota também ao que o Sr. Deputado Abel Batista disse, tentaram pintar aqui um quadro que não existe na região. Na região, as entidades na região estão contra, as autarquias de maioria de PSD disseram-nos aqui nas audições que estão contra. A única entidade aqui que disse que estava a favor deste processo foi a Associação dos Exportadores. Foi a única que veio aqui dizer que concordava com isto. Mais ninguém aqui disse que concordava com este processo. Por isso não nos venham aqui dizer uma coisa diferente daquelas que nós ouvimos aqui. Aliás, até a proposta da região, a proposta que já falei aqui da CIM, da maioria das entidades, das autarquias, foi metida na gaveta e o não cumprimento dos protocolos. E dizer aqui, Sr. Deputado Abel Batista, que esta coisa de que as regras europeias ainda têm que demonstrar se noutros países da Europa não há estruturas semelhantes para salvaguardar produções que têm específicas. Quais são as regras em concreto? Mostram. Digam quais são as regras que não permitem que em Portugal haja uma Casa do Douro. E depois a urgência, e termino, Sr. Presidente, a urgência da resolução do problema não pode implicar fazer tudo. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado comentasse estas declarações, esta entrevista no dia 8 de janeiro do Sr. Adrian Bridge, que é o dono da Taylor, da Croft, da Fonseca, torna isto tudo muito claro. Diz o senhor que o benefício não serve, é artificial. Aliás, a diretora executiva da Associação dos Exportadores disse-nos aqui que não concordava com o benefício. O benefício não serve, é artificial. As grandes empresas beneficiam neste sistema porque podem comprar uva por menos um terço do custo de produção. Sem benefício, as grandes empresas compram uva, sem benefício, as grandes empresas compram uva com menos de um terço da produção. E depois diz o senhor, não é justo para os lavradores. Pois ele reconhece isto, mas diz também que este senhor diz assim, houve uma mudança política. Há 20 anos a Casa do Douro tinha forte influência. Hoje está extinta. E por isso o senhor Secretário de Estado foi chamado para resolver o problema e aqui está a solução e aqui quem está satisfeito. E confirma-se o que nós dizíamos, é que a Casa do Douro era o entrave para o fim do benefício e agora extinta a Casa do Douro já começam a falar no fim do benefício. Muito bem. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vamos então para a reta final e já agora que o Sr. Secretário de Estado vai ter um tempo mais dilatado para a resposta, suponho que vai responder a todas as questões. Sr. Secretário de Estado, eu ainda queria voltar à questão dos prazos, embora o Sr. Deputado João Ramos agora tenha falado dessa questão, eu quero voltar porque eu acho que isto deve ficar muito bem esclarecido. O Sr. Secretário de Estado está-me a ouvir? Consegue ouvir? Sim, obrigada. Por antecipação, que isso seria ótimo, mas eu também não quero que me responda por antecipação, porque não acredito que o senhor saiba exatamente o que eu lhe quero perguntar. Pronto, é o que faz ter coisas em atraso. Mas seguindo, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado convinha que respondesse exatamente, e por isso é que eu vou insistir na pergunta, porque acho que a resposta concreta é muito importante, porque é que o Sr. Secretário de Estado exigiu que a deliberação em relação à manutenção, designação dos titulares dos órgãos da Casa do Douro tivesse de obter um voto favorável de 63 membros
inclusivamente um número muito superior ao quórum obrigatório, que eram 42 membros. Porque o Sr. Secretário de Estado disse nas suas intervenções anteriores que era muito difícil reunir, nunca havia quórum, nunca faziam. Então, qual é a sua posição? Foi para facilitar as coisas para o tal modelo democrático, ou o Sr. Secretário de Estado carregou nas tintas e ainda encontrou mais motivos para dificultar a participação? O Sr. Secretário de Estado hoje tem que dizer aqui porque é que fez isto. Preto no branco. Preto no branco. Porque é que foi esta a sua opção? Não podem subsistir absolutamente dúvidas nenhumas, porque aquilo que nós tem que se concluir é que o Governo apresenta um plano A, que é aquele que estava inicialmente, que já sabia que não ia cumprir e salta logo o plano B. E o plano B, de facto, é muito discutível, Sr. Secretário de Estado, como penso que já está a ver por esta audição. E volto à questão dos trabalhadores. Volto à questão dos trabalhadores e, aliás, Sr. Secretário de Estado, voltaremos à questão dos trabalhadores vezes sem conta até que o problema esteja resolvido. Não é admissível. Estamos no século XXI, 2015, ainda em tempos de profunda crise, que o Governo não diga o que vai acontecer a 30 trabalhadores que têm os seus salários em atraso há meses. É uma chatice, é verdade, Sr. Deputado, é verdade, mas tem que resolver. E tem que ter uma palavra sobre isto. Tem que ter uma palavra sobre isto. Não pode ignorar isto. Exatamente como não se pode dizer que dos trabalhadores que têm vínculo público, 3 já estão integrados e os outros andam em entrevistas. E que isso é muito bom. Estamos a falar da vida das pessoas. Por último, para terminar mesmo, não quero ultrapassar em muito tempo, a questão do benefício também está muito mal explicada, Sr. Secretário de Estado. A sua resposta à minha pergunta está muito mal explicada. Não pretende mexer no benefício, não percebi bem. Podia ser mais concreto. É porque nós também, quando estamos a defender e quando estamos a olhar para o universo das pessoas que são abrangidas por estas medidas, há sempre uns que são os grandes e há outros que são os pequenos, neste caso concreto, os pequenos viticultores. E eu gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado os vai defender ou não, porque sim, é verdade, nestas coisas, como em todas, temos que tomar partido por um lado. E eu gostava de saber exatamente qual é o lado que o Sr. Secretário de Estado toma partido. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está concluída esta segunda ronda. Eu tinha anunciado há pouco que o Sr. Secretário de Estado dispunha de 18 minutos. Nós tivemos intervenções de 5 grupos parlamentares, portanto dispõe de 15 minutos no conjunto para poder responder. A partir de já, Sr. Secretário de Estado, por favor. Obrigado. Estava a assegurar que tinha o tempo justo. Enfim, começando por responder à questão dos trabalhadores posta pelo PSD. Relativamente aos trabalhadores com vínculo ao Estado, primeiro dizer que tem sido assegurada desde pelo menos os últimos 3 anos que esses trabalhadores tivessem os salários em dia. Isso foi feito, enfim, com uma gestão orçamental que não foi fácil, mas conseguimos assegurar que os salários fossem sempre pagos e que estes trabalhadores não tivessem em dívida. Como disse, desde 31 de dezembro, que os trabalhadores do Primo de Estado voltam ao Primo de Estado, quer por processo de reafetação, que é aquele que nós vamos procurar que seja o GSINGR, ou o processo de requalificação, e isso conforme o que está previsto na lei para os casos de extinção de serviços. Portanto, nós estamos a cumprir a lei em termos de extinção de serviços. Eu disse e volto a repetir, há 3 funcionários que já vão ser integrados na Direção Regional Norte, mas isto não quer dizer que não haja mais. Todos os funcionários, enfim, têm sido tratados pelos Serviços do Secretariado-Geral do Ministério, GPP agora, GPP AG, estão publicitados na Bolsa de Emprego Público e vão ser reintegrados à medida que seja possível, interesse por parte dos serviços, essa reintegração ser possível. O que eu disse relativamente a 3 deles irem trabalhar no VITIS, o que eu disse relativamente a 5 deles terem entrevistas no IVDP, não termina aí.
portanto, haverá um trabalho aqui de reafetação dos serviços dentro do que seja mais possível e dentro daquilo que os funcionários queiram. Tudo isso é melhor do que uma situação de pura incerteza e não há um tratamento discriminatório, nem positivo nem negativo. Eles serão integrados e tratados como no regime de reafetação ou requalificação da administração pública. Relativamente aos trabalhadores privados, se o património, e pegando no que o Partido Socialista disse, se o património pertence aos viticultores e à região de Oriense e o Estado não tem nada a ver com o património, a verdade é que a relação contratual entre os trabalhadores privados e a Casa do Douro, ela era privada e do âmbito privado. Com a extinção da Casa do Douro, agora caberá ou à futura organização, se tiver interesse, e nós não nos queremos imiscuir nessa relação, poderá contratar esses trabalhadores. Por outro lado, haverá oportunidades na região. Eu devo dizer que a Autoridade de Gestão PDR e o PRODER vão ter um reforço da volta de 80 funcionários, já tiveram 39 no Natal, funcionários ou serviços para ajudar a execução do PRODER, para termos o PRODER finalizado antes do verão, executado a 100% e para termos as candidaturas que temos no PDR a serem analisadas a tempo e horas. Portanto, oportunidades haverão e haverá a nossa preocupação para que estes trabalhadores possam ter, primeiro que tudo, aquilo que é o mais importante, que é os salários em atraso pagos. Isso aí não é responsabilidade do Estado, isso é responsabilidade da Casa do Douro e é algo que tem que acabar, ainda bem que vai acabar. E preferia que tivesse acabado em acordo de ação, mas não havendo acordo de ação, terá que acabar em processo de insolvência, que será aquele que vamos procurar para que seja o mais rápido possível. Relativamente ao clima de suspeição, eu não posso concordar que haja um clima de suspeição. Nós estamos sempre falamos em Casa do Douro, estamos sempre a falar do passado, agora estamos a falar do passado mais recente. A verdade é que já há dossiês do historial do problema da Casa do Douro e nós temos que passar para o futuro e isso acabou por acontecer no fim desta sessão. O clima de suspeição eu não consigo entender, porque houve 60 dias para realizar eleições. Os estatutos da Casa do Douro são claros quando falam no artigo 6, no artigo 11º, no artigo 12º do Regulamento Eleitoral, em 33 dias. Nós demos praticamente o dobro de 60 dias para realizar eleições. Houve 2 tentativas de reunião do Conselho Regional para reunir e ter quórum, não teve quórum. Isso é um sinal. O deputado do CDS disse e é verdade. Para uma questão tão fulcral que é o futuro da região, como é que não se consegue ter quórum no Conselho Regional? Há algo que está mal e isso é sintomático. À terceira reunião não se conseguiu ter a maioria para a continuidade da direção. Porquê é que pusemos a maioria dos 63 votos? E para responder à senhora deputada Helena Pinto, que diz que era uma resposta concreta, eu vou-lhe dar a resposta concreta. Porquê é que nós pusemos 63 votos? Pusemos a maioria porque pareceu-nos, e estamos convictos disso, que na altura, para ter a mesma direção, seria necessário que o Conselho Regional tivesse pelo menos uma maioria para assegurar a continuidade da direção. Se não fosse a maioria, essa direção continuaria com uma minoria. Isso não, com uma minoria a decidi-la. Teria que haver uma maioria do Conselho Regional para decidir a manutenção da direção. Se não houvesse maioria, teria que haver eleições. No momento em que o Conselho Regional conseguiu a terceira vez ter quórum, foi no dia 31 de outubro, nesse momento, se não conseguiu ter a maioria para continuar aquela direção sem eleições, deveria ter marcado naquele momento eleições. Porquê é que não marcaram? E porquê é que não marcaram eleições desde há 2 anos atrás? Há algo estranho. E por isso nós procurámos fazer com um processo completamente claro. Ou há a maioria no Conselho Regional para mandatar aquela direção e manter a mesma direção, ou bem que se convoque eleições. Não convocaram eleições. Não havendo eleições, não podíamos continuar com o mesmo marasmo. Nós tínhamos que passar para a solução. Se aí não houve a solução, a partir de 31 de dezembro, o processo muda e entramos em fase de concurso. E no fase de concurso, eu os tenho. Porque há 2 organizações e elas representam 70%. Se estivéssemos numa fase em que tivesse havido um vazio, aí eu entenderia a dificuldade em ter os viticultores organizados, mas os viticultores organizaram-se, puseram 2 organizações a concurso, elas estão lá, estão neste momento a ser analisadas, portanto, falha no associativismo não há. Aliás, estamos a comparar 70% dos viticultores que se apresentaram em organizações a concurso com 10% dos viticultores que pagavam cota na Casa do Douro, 2.400 viticultores. Portanto, havia claramente uma fraca adesão ao modelo que estava em vigor na altura e havia uma necessidade da mudança, isso é perfeitamente claro. Quando falamos nas competências passadas, e falamos nas competências passadas quer em citações, quer as postas pelo deputado do PCP, eu devo dizer que as competências passadas, nós não podemos dizer que hoje não possa haver uma Casa de Douro, mas aquela que havia com as funções que tinham de regulação do mercado, de destilação em aguardente e de armazenagem pública,
feita de uma forma pelo Estado, através de uma forma subsidiária com a Casa de Ouro, hoje não são possíveis. Nós hoje temos uma regulamentação da Organização Comum do Mercado. Eu sei, foi o deputado do PCP que disse. Eu estou a aproveitar e estou a responder em bloco. O senhor deputado do PCP, quando levanta, o João Ramos, quando levanta a questão, hoje pode haver mais organizações no resto da Europa e em Portugal também, que representem uma região. Não podem ter funções regulatórias de mercado. Isso acabou desde a nossa entrada à adesão à União Europeia. Nós hoje já não podemos destilar vinho do Porto quando há vinha mais no mercado e por decisão nacional. A única coisa que existe é a destilação de prestações vínicas por decisão comunitária. A Casa do Douro, essas funções hoje já não as pode fazer. Por isso, quando eu falo em parar de falar de património, é começar a falar mais naquilo que a organização que representa os viticultores deve fazer no futuro, que é a representatividade. Esse deve ser o objetivo número 1. E o segundo objetivo deve ser prestação aos viticultores. Dizer que, relativamente à questão dos postos de trabalho serem resolvidos com a ACT, enfim, para nós a interpretação jurídica no Ministério ela é clara, os postos ficaram extintos com a extinção da Casa do Douro, mas a Casa do Douro, a direção cessante, poderia mantê-los e pode mantê-los para aquelas funções que a direção cessante fica responsável, que é preservar património e resolução de dívida, mas sobretudo a preservação do património. A questão do modelo do Conselho Interprofissional no IVDP. Eu gostaria de poder responder, mas eu não entendo a questão. Nós hoje temos um modelo claro, com um modelo de votos para o lado do comércio, um modelo de votos para o lado da produção. Esta solução não vai interferir na composição comércio-produção. O que permite é, no primeiro mandato da organização que ganha o concurso, tenha o nome Casa do Douro, tenha 60% dos votos. Porquê é que fizemos essa regra? Porque quando fizemos essa regra, nós estávamos, e fizemos essa regra ainda antes do verão, e foi depois explanada no decreto-lei, fizemos-la pensando que a Casa do Douro iria convocar eleições e iria fazer a mudança de Estatuto de Direito Público e Estatuto de Direito Privado por dentro. Essa era a nossa esperança e por isso queríamos dar estabilidade para que no modelo de Estatuto de Direito Privado e em que poderiam haver mais organizações, a Casa do Douro tivesse a estabilidade e tivesse ainda uma maioria no primeiro mandato. Foi por isso que nós procurámos, por um lado, os 60% de votos no lado da produção, por outro lado, evitar uma proliferação de organizações e ter 3 organizações. Foi mesmo em resposta nas discussões que tivemos com a direção da Casa do Douro. Portanto, eu preciso entender melhor qual é a proposta do PCP para mudar o sistema de votos, comércio, produção no Conselho Interprofissional do IVDP, que me parece que é importante. O Conselho Interprofissional é algo que, no fundo, faz a região funcionar de uma forma interprofissional e ela era importante. Ninguém concorda com o processo. Parece-me que o que havia uma maioria absoluta era sobre o facto que o problema da Casa do Douro não podia continuar e tinha que ser resolvido. E isso era unânime e transversal em qualquer área, seja da produção, seja do comércio, seja das autarquias, seja de partidos políticos. E havia uma necessidade da mudança. Eu devo dizer, e citaram a Cimedouro, eu fui reunir-me com a Cimedouro, estive no Douro com a Cimedouro, e devo dizer que alguns autarcas estavam de acordo em mudar. Havia autarcas que estavam de acordo. E eu devo dizer que, enfim, houve expressa uma posição da Cimedouro, mas em reunião senti que era tempo de mudança e não podíamos continuar com o problema como estávamos. E qualquer coisa era pior do que nós tínhamos naquele momento. Portanto, parece-me que o anseio pela solução existia e não partilho do facto de toda a gente está contra. A verdade é que, enfim, muitos dos produtores na região do Douro querem poder ter a liberdade de optar se querem pertencer a uma organização ou não e querem poder exigir, ir às Assembleias Gerais e poder exigir que essa organização lhes forneça informação da representatividade que está a fazer, lhe preste serviço e que simplesmente estejam atados a uma organização sem perceber porquê. Portanto, a liberdade de escolha parece-me vai ser fundamental e o escrutínio dos produtores vai ser fundamental para, no futuro, termos uma representatividade maior dos viticultores. A questão do benefício. É a primeira vez que me estão a falar da questão do benefício hoje. É um sinal que já não estamos só a falar do problema da Casa do Douro e já estamos a falar das outras questões para o futuro. Eu não tenho proposta nenhuma minha para mudar o benefício da Casa do Douro, não tenho nenhuma avaliação económica ou social que me leve a ter que mudar o benefício como está hoje. Se essa questão existe, enfim, pode ser discutida como qualquer outra. Espero que os viticultores, através da organização que os represente, me possam levantar as questões, mas da minha parte, da parte do Ministério, não há nenhuma intenção de fazer qualquer mudança nesse sentido. O nosso objetivo neste momento tem sido, primeiro que tudo, resolver o problema Casa do Douro. Tem sido levantada outra questão, que é a questão da promoção e das verbas da promoção e a melhor forma de afetar.
discutirei com o setor inteiro quando o problema da Casa do Douro estiver resolvido. Depois disso, tem sido falado do problema do potencial vitícola. Pensamos que o regime da pequena agricultura vai ajudar muitos dos pequenos viticultores da região do Douro. Não será ele suficiente? Poderemos intervir sobre o Vitis, se há propostas a fazer no potencial vitícola. Podemos intervir, como fizemos na Parca, apenas e particularizá-lo no Douro, perceber as relações entre o preço pago à uva e o preço pago à produção de vinho. Mas tudo isso tem que ser feito com a resolução da Casa do Douro. Eu gostava, outra vez, de reiterar que os 63 votos, a razão prendia-se com o facto de querermos que houvesse uma clara maioria no Conselho Regional para manter aquela direção. Na altura não era nada claro se havia a intenção clara de manter aquela direção ou enverdar por outra, portanto procurámos que houvesse 3 opções. A primeira fosse Conselho Regional, com eleições, com o quórum, com maioria, manter a mesma direção. Se não, segunda opção, Conselho Regional, com o quórum, convocar eleições para uma nova e designar uma nova direção. Terceiro, se nada disto funcionasse, chegaríamos a 31 de dezembro e passaríamos a concurso. Portanto, para nós foi claro a hierarquia de soluções. A primeira era ter solução de continuidade. A segunda era eleições dentro da Casa do Douro. Não havendo a mudança da Casa do Douro, porque não houve quórum, e não haver quórum é muito significativo, passaríamos à solução de concurso. E na solução de concurso há uma apresentação de 2 organizações com uma adesão de 70%, e isso é algo que me parece que é fundamental. Enfim, sobre os trabalhadores públicos, a resposta já a dei, mas poderei atualizar à medida que o processo vai avançando. Sobre os trabalhadores privados também já respondi. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, nós tínhamos ainda a possibilidade de uma terceira ronda, tal como tinha ficado consensualizado. Pergunto ao grupo parlamentar do PSD, ou melhor, pergunto a todos os grupos parlamentares quem é que se inscreve para uma terceira ronda. PCP, CDS, Partido Socialista. Muito bem, estamos então... Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Helena Pinto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só para justificar, eu tenho que me ausentar, agora já estou, porque tenho outra comissão, não posso ficar mais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho que perguntar... Falta-me quórum. É só para justificar a minha... Com certeza, Sr. Deputado. É compreensível. Muito bem, assim sendo, tenho 4 inscrições. Tentarei ser o mais rigoroso possível, até porque nas 2 rondas precedentes, de alguma forma, todos os grupos parlamentares ultrapassaram com alguma generosidade e benevolência os tempos que tinham acordado e, portanto, vamos então avançar para a última ronda. O grupo parlamentar do PSD, a intervenção do Sr. Deputado Pedro Pimentel. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em forma de conclusão, é de facto importante, como vimos hoje aqui também, já se começar a discutir outros assuntos que não exclusivamente a questão da Casa de Douro. É de facto esta questão do benefício, e é preciso também salvaguardar aqui, nós nas várias audições que tivemos aqui nos últimos anos, aquilo que temos ouvido sempre, quer por parte, até o próprio Presidente da Associação de Empresas Vinho do Porto, e foi até nesta própria sala, eu lembro-me, a própria Associação de Empresas de Vinho do Porto, pela voz do Sr. Presidente, disse que era favorável à continuação do benefício. Por parte dos membros do Governo, ainda hoje aqui, por parte do Sr. Secretário de Estado, há também a garantia de que o Governo sobre isso nada quer alterar e por isso ficamos muito satisfeitos relativamente a isto, porque a ter que haver alguma alteração não é o Governo que terá que fazer, mas sim a própria região, através do seu interprofissional, que tem sido e tem funcionado de maneira apropriada. Vou acabar, Sr. Presidente, dizer o seguinte. Eu acho, aquilo que eu dizia há bocadinho era que a região, quer os autarcas, quer os viticultores, quer os pequenos empresários agrícolas e associações, o que estão de facto muito mais preocupados nesta altura é de facto discutir vários outros assuntos, como a questão do preço de pipa no vinho do Porto, na vinha de mesa, na questão dos apoios aos viticultores através da nova PAC e do Vitis. Eu acho que de facto tem que se começar na região de Marcada Douro a começar a discutir outros assuntos que não sejam só sempre os mesmos e sempre a
mesma questão relacionada com a Casa de Ouro. Era importante fechar este dossiê e começar a partir para, de facto, ser a defesa dos interesses dos viticultores de Orientes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Santa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, para que possa abordar 3 ou 4 assuntos ainda. O primeiro, não sei se estamos no final, partiu desse pressuposto o senhor Secretário de Estado, que estaríamos no final de um procedimento, de um processo que levaria à clarificação. O que se pergunta muito rapidamente é, tem a certeza disso, mas este processo, da maneira como está, e com os sinais que existem neste momento na região, que os conheço também como eu, e neste momento não tenho hipótese nenhuma de lhes dar na minha perspectiva, não é um processo que tem condições para se arrastar. Segunda questão, ainda dos trabalhadores, também telegraficamente, há ou não a possibilidade de pelo menos de alguns dos trabalhadores serem colocados dentro do tal procedimento de requalificação em casa com 60% do vencimento, depois com 40%, com aquelas regras que nós conhecemos da função pública. Em relação aos outros funcionários, regozija-me, mas não acredito que o pressuposto que partiu para que estes trabalhadores facilmente serão reintegrados era numa perspectiva de que emprego é o que há mais naquela região. E isso não é verdade, como sabe. Por último, apenas perguntar-lhe o que é que considera que aconteceu no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social para, após já o pedido de insolvência, ter vindo dar hipótese à Casa do Douro, à extinta Casa do Douro, que pudesse fazer o pagamento da sua dívida em 150 prestações a partir de fevereiro. Que conjugação é que é esta nos serviços do Ministério? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, de CDS-PP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só a jeito de conclusão dizer que felicitar também o Governo novamente, porque se conseguiu arranjar uma solução para o problema que era grave da Casa do Douro, que era um problema, não era da Casa do Douro, era o problema dos viticultores que acabavam por não ter ali uma possibilidade de se representarem no interprofissional. Neste momento, a solução parece estar a ser encontrada e não é uma solução imposta, é uma solução que parte não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Há organizações de produtores, há produtores a organizarem-se para terem uma verdadeira organização de produtores a poderem representá-los. E isso é importante referi-lo. Relativamente à questão que aqui foi muitas vezes falada, da questão dos trabalhadores, convém também não desviar o enfoque. Competia e podia a direção da Casa do Douro extinta ter resolvido o pagamento dos salários em atraso aos trabalhadores, caso tivesse assinado o acordo de ação conforme lhe foi proposto. Não o tendo feito, foi que colocou os trabalhadores também na situação em questão. E relativamente aos trabalhadores, eu queria deixar em nome do CDS uma palavra de conforto para esses trabalhadores e esperar que em breve consigam resolver os seus problemas, nomeadamente através do direito, porque estamos no Estado de Direito, e através do acesso ao direito que lhes permita receber as indenizações a que têm direito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, 1 minuto para concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, não percebe a pergunta da influência do comércio no interprofissional, eu volto a explicar. Uma das duas entidades que está a concurso é presidida por uma pessoa que é membro da Assembleia Geral da Associação das Empresas de Vinho do Porto. E a entidade que ganhar o concurso representa 60% na produção no interprofissional. É tão claro como isto está aqui. Isto foi impresso hoje, ainda lá está. Dizer que a unanimidade em torno da resolução do problema da dívida, claro que era importante e era fundamental resolver o problema da dívida da Casa do Douro. E os senhores podiam ter feito uma coisa, resolvendo o problema da dívida, mas manter a Casa do Douro, fortalecê-la para que houvesse uma representação forte da produção, mas optaram por outra solução, que é acabar com a Casa do Douro. Podiam ter feito as duas, mas por acaso optaram por esta de acabar com a Casa do Douro. Dizer que os senhores com estas alterações estão a alterar da pior forma a face da região demarcada do Douro. O futuro da região demarcada do Douro não será o mesmo sem uma entidade que proteja os pequenos produtores. Termino, Sr. Presidente, sabemos aqui que esta é a posição do CDS que vai impondo ao PSD. Gostávamos e também é fundamental que o PS torne mais claro, naquilo que são as posições e dizer aqui uma coisa. E termino mesmo, Sr. Presidente, no dia 1 de abril de 1975, a direita na região demarcada do Douro mobilizou os agricultores contra a Comissão Administrativa que iria democratizar a Casa do Douro, dizendo que vinham aí os comunistas e que lhe queriam roubar a Casa do Douro. Fica agora muito claro quem é que rouba a Casa do Douro e quem é que rouba o património e quem é que ataca os pequenos agricultores, que é o CDS e o PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída esta terceira ronda. O Sr. Secretário de Estado dispõe de... Só alguma serenidade na sala. O Sr. Secretário de Estado dispõe do
tempo conjunto de 4 minutos, que é o que corresponde à intervenção de cada um dos grupos parlamentares em bloco. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Eu pegando na última frase do Sr. Deputado João Ramos, eu queria deixar claro que o património é perfeitamente devolvido aos viticultores, que não haja essa dúvida. Quando se fala em nome Casa do Douro e sede de Casa do Douro entregue à organização mais representativa, e aí daremos a oportunidade de ter uma melhor representatividade no futuro dos viticultores, em paralelo, a resolução da dívida por permuta de vinho e património, o remanescente vai ser devolvido aos viticultores. Isso num primeiro ponto. No segundo ponto, eu devo dizer que não me parece que caiba nem a mim, nem a outros à volta desta mesa, decidir sobre a escolha dos viticultores em termos organizacionais. Eu acho que os viticultores vão saber qual é a melhor organização que os possa representar. E ter 70% de adesão para um concurso para representar a região é algo muito significativo. Oxalá todas as eleições tivessem este nível de adesão. E, portanto, estamos numa nova fase de solução. Há sempre a tentativa, e eu vejo essa tentativa no Sr. Deputado João Ramos, de se imiscuir na forma como as organizações interferem e defendem o setor agrícola. O setor agrícola em Portugal está representado por diversas organizações, e elas fazem um trabalho que é importante e meritório, e está na altura de dar a liberdade à região e aos viticultores de se poderem organizar da melhor forma e não ser o Estado, de uma forma centralizadora e determinista, a organizar os viticultores. Os viticultores são capazes de se organizar por eles próprios e a resposta está aí. Eu gostava de dizer que, enfim, relativamente à pergunta do Partido Socialista sobre o IGF, a Segurança Social e a questão dos trabalhadores, enfim, houve uma resposta concertada que foi o acordo de ação. Há sempre, e houve contactos da Casa de Douro com cada entidade do Ministério para resolver a dívida de uma forma parcelar. Essa fórmula nunca passaria, porque os serviços do Ministério têm que ser consubstanciados por legislação, e a melhor forma era o acordo de dação. Enfim, o que acontecerá agora, hoje, e o que temos que discutir é o presente, é a gestão por um gestor judicial em insolvência, se a solução for insolvência. Não, a resolução será feita por, em princípio, processo de insolvência. Dizer 3 pontos para concluir. Primeiro, e é algo que é importante, e eu noto que quando se trabalha e se resolve há sempre críticas, a Casa do Douro e o problema da Casa do Douro vai ter solução. Estamos hoje a trabalhar na solução. Passámos num marasmo inaceitável de 30 anos para agora termos solução. E esse ponto deve ser frisado e repetido, porque acho que é meritório para a região e para quem tem estado a trabalhar. Isso não sou só eu, é muita gente envolvida num processo que inclui também a região, e estamos no caminho da solução. O segundo, o problema dos contribuintes, Sr. Deputado João Ramos, a dívida hoje representa 16 euros a cada português. A dívida hoje em juros está a 500 euros por dia. Cada momento que não tenhamos a resolução do problema, estamos a aumentar a dívida. Problema dos trabalhadores, Sr. João Ramos, Sr. Deputado João Ramos. Problema dos trabalhadores. Diga-me a diferença entre estar desempregado e ter um salário 40 meses em atraso. Está na altura de resolver os problemas dos salários em atraso. Poderíamos ter resolvido em acordação e foi uma infelicidade não o ter feito. Mas faremos em processo de insolvência e será feito de uma forma rápida. Finalmente, Sr. Deputado João Ramos e Srs. Deputados, aquilo que deve ser o nosso objetivo, os viticultores. Os viticultores vão ter uma forma de se representar livre de dívidas, vão ter liberdade de escolher. Há uma que, ganhando o concurso, terá o nome Casa do Douro, mas pode haver uma Casa do Douro número 2. Pode haver outras organizações. Só não haverá proliferação no Conselho Interprofissional, mas podem haver mais organizações. E é com essa organizações que nós temos de discutir a margem dos preços, as margens dos produtores, que preços é que estão a receber. O VITIS é o VITIS mais adequado. Uma questão fundamental, Srs. Deputados, a autorização de plantações em 2016. Nós queremos ter o mesmo nível de autorização de plantações para o Douro que para o resto do país. Nós queremos travar o crescimento da superfície vitícola. Que tipo de crescimento nós queremos? Eu estou e anseio a nova organização para preparar já, porque estamos já a preparar o novo modelo de autorização de direitos de plantação. Margens de preços, exportações,
transmissão de preços aos produtores, transparência de preços, todos esses temas são temas que nós estamos a fazê-los e a verdade congratulo-me, sendo que é um tema que eu tenho a intenção de mexer, mas ao falarmos de benefício hoje, vê-se que numa reunião sobre Casa de Hoje já estamos a falar dos problemas da resolução do Douro. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado do José Diogo de Albuquerque, muito obrigado pela sua presença hoje na Comissão de Agricultura e Mar. Aproveito também para cumprimentar os seus colaboradores, agradecer a vossa presença. Senhoras e senhores deputados, voltamos a reunir amanhã com a ordem de trabalhos que já foi distribuída e que já é conhecida. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.